Este episódio é patrocinado por Promobit, a plataforma que seleciona as melhores ofertas e cupons da internet. Acesse lá, promobit.com.br. Poquezinhas, poquezonas. Precisa gritar. Hello. Deixa eu me explicar. A gente começou muito desanimado porque é um domingo que tá metade do elenco doente. Morto. Começou a dar tudo errado. Xoxa, Começou a dar tudo errado. Inconsistente. É a quarta vez que a gente tenta gravar por causa do gravador. Manca. É. E aí eu falei, não, vamos começar mais animado, pelo amor de Deus, pode estar aparecendo o funeral do Pocket de Cultura. Então é isso. Poquezinhas e poquezonas desse Brasil, poquezeiras, poquezudas, poque tudo. Todas Não as poques. versões poques. Não poques. Estamos começando mais um episódio do Pocket de Cultura. Como de costume, você que é novo ouvinte, a gente se apresenta no começo do programa. Vamos nos apresentar. Eu sou o Felipe. Eu sou o José. Eu sou o Caco, gente. Hilário. E esse é o Pocket de Cultura. Olá, novos ouvintes. Ai, gente, eu queria saber de vocês ainda têm problemas em entender a nossa voz, reconhecer a nossa voz? Ainda Falaram existe? que sim, falaram que sim. Gente, como é que a gente pode resolver isso, né? Não resolve, as não pessoas é. são loucas. Então, pediram pra gente fazer mais... Hilária, as pessoas são... As pessoas pediram Acho pra gente que é fazer bem mais stories. Vocês que lutem mesmo. Vamos tentar fazer mais stories, pra vocês tentarem reconhecer os rostinhos. Ai, elas que lutem, eu sou Elas que- misteriosa. Hoje a gente tem um tema, como vocês já viram, a gente tem um tema aí, né, mais leve, mais gostoso. Mas antes de começar, a gente tem uns recadinhos pra dar. Nessa edição da CCXP, o Pocket de Cultura foi convidado pela nossa parceirona, nossa grandíssima parceira Telecine. Pode entrar, Telecine. Ei, Incríveis! Podre de Arrasou, Eu Telecine. jamais imaginei que eu poderia falar assim, a Telecine é parceira do projeto, pessoal. A gente foi chamado pra participar de um dia da Comic Con. E a gente vai gravar um episódio por lá. Provavelmente será no domingo, no dia 5? Dia 8. Dia 8? É domingo. 8 de dezembro. Domingo, dia 8 de dezembro. Então, se você vai na CCXP, essa CCXP já é uma das maiores do mundo, a CCXP do Brasil. Sim. Acho que só tá atrás da de San Diego. O Brasil, como sempre, muito entusiasmado, muito entusiasta com as Muito coisas. emocionado, né? O brasileiro é emocionado. Brasileiro Vai lá é pra muito ver, emocionado. pra ver as lojas, tudo, e ficar 6 horas na fila. Na entrar fila no pra ver negócio. uma loja, né? É exatamente. bizarro o tanto de fila Sim. que faz, né? Sim. Mas aí, ao invés de ver as lojas, vocês podem ver a gente. Não vai ter, Sim. não vai ter fila pra ver a gente, ou quem sabe, né? Nunca se Ou sabe. se você quiser formar uma fila. Vamos contratar uma galera pra formar Brasileiro uma fila. adora uma fila. É só botar alguém na frente e já era. Pronto, aí as pessoas já entram. Já é automático. Então a gente vai estar lá. Se você estiver por lá, provavelmente no domingo, a gente atualiza vocês se mudar a data. Faremos stories ao longo do Faremos dia, ou seja, stories. vocês verão a nossa carinha por lá. Exato. Deem um alô na gente, igual Sim. vocês fazem sempre que a gente participa de eventos. Temos também um outro recadinho aqui. Esse episódio, como vocês já ouviram lá na abertura, tem o patrocínio do nosso parceirão, outro parceirão do Pocket de Cultura. Cheio dos parceiros. Cheio dos Cheio dos parceiros. parça. Get the money, girl. A gente tá igual o Neymar, cheio dos parça. Esse aqui é o casamento da Nicole Balls, meu amor. Vai ser só lista de patrocínio. É a Melody. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Então, eu quero agradecer. a gente tem o patrocínio. Esse episódio está sendo patrocinado pela Promobit. Sim. Eita, sim, Promobit voltando com tudo aqui no Pocket de Cultura, meu amor. Tá pensando o quê? A gente é Pocket de resultado, tá? Vocês estão vendo, né? Então, Eu amei Pocket de resultado. Pocket de resultado. Pocket de Então, Cultura é humanas, Pocket de resultado são exatas. exatamente, mas se você tem uma empresa aí que quer patrocinar a gente, também entre em contato, Por tá? favor. No e-mail pocketdecultura@gmail.com, igual o Promobit Repetindo, fez. Pocket de pocketdecultura@gmail.com. E a gente tá aqui pra dar um recado que dia 29 agora é a Black Friday.
que acontece nessa sexta-feira, dia 29, né, José? Exatamente. E se você tá precisando trocar alguma coisa, ou você quer comprar mesmo uma coisa nova? Um celular. Sei lá, um celular, um negocinho, uma TV. Ai, uma TV eu queria. Uma Air hein? Fryer. Eu preciso comprar uma TV. Vou procurar até uma TV que sincroniza com a Alexa. Ah lá, chegou o viciado no na site da Alexa. Promobit. Porque eu tava procurando mesmo. Ela vai dominar sua casa, aí eu quero ver. Vai. Não, um dia a gente não vai conseguir sair, mas... Ela vai falar assim, não vai sair não, viado. Então, inclusive eu comprei meu Kindle na Black Friday do ano passado. Sim, paguei R$100 mais barato. Se você tá pensando em comprar um Kindle, eu aconselho, que é incrível. E aí, na Promobit fica muito mais fácil, porque você pode colocar vários alertas do que você precisa, e ele te avisa se tem promoção ou não, né? Até porque aí fica muito mais barato as Sim, coisas, né? É bem mais simples. Aí é bom pesquisar também, porque a gente sabe que tem uns lugares que sobem o preço, né? A famosa Quando chega Black na data. Fraud. Pra depois Que baixar. não Chega do acontece ladinho com e Promobit. muda. Não acontece. A Promobit é 100% verdadeiro. Porque você consegue ver todos, comparar os valores lá, tudo certinho. A gente tá falando aqui, a gente tá fazendo publi, gente, mas é verdade, tá? A gente já comprou na Promobit. Sim, A gente tá usa de ligado verdade, nos valores sim. da É local de empresa. fala, amores. A gente tá ligado nos valores da empresa. A gente não vai se envolver com empresa de falcatrua, não. Mas, ó, é bem simples, não tem muito que, né, ficar fazendo aí muita média. Gente, é baixar o app, você já sabe como é que faz. Montar a lista e, né, ver o que rola dentro das suas comunidades por ali, pra ver se vem uma ofertinha que é a sua cara. Isso mesmo. O Promobit é o melhor lugar pra você aproveitar a sua Black Friday. A gente tem muito esse... Eu não sei você... tipo, brasileiro ainda nem tanto, né? O americano tem muita fissura com Black Friday. Mas de uns anos pra cá rola muito, começa né? a rolar mais, né? Sim. Mas Começa eu a rolar amo mais. que aqui não é Black Friday. Aqui tem todos os tipos de Black Friday. Aí, tipo, é a semana inteira de Black Friday. É o mês inteiro. Black November. Black Tem gente que December. tem coisa que vai até dezembro. Aham. Mas é isso, então a oportunidade da Promobit é agora, vai lá no site ou no app e aproveita, gasta seu dinheiro, economize, porque a Black Friday tá aí pra gente economizar mesmo comprando em lugares que são realmente dão descontos legais, né? Que a gente é tudo fudido, né? Até porque e com aí o dólar tem com o preço que tá, você não vai poder comprar muito, né, amor? Então amores. vamos economizar. E, cara, tá tem difícil. outra coisa, a gente tá falando aqui de uma empresa que resolveu patrocinar um podcast LGBT, um conteúdo LGBT. Sim. E só isso também já vale reconhecimento. Exatamente. Porque a gente sabe como é difícil quando o conteúdo é mais político, o conteúdo igual o nosso, das pessoas se envolverem. Então aí, ó, fica aí a diquinha pra Ponto pra vocês. Promobits. Ponto pra Promobits. Promobit.com.br. Vai lá. Isso, vai lá, gente. Bom, gente, vocês estão ouvindo esse episódio agora. A gente resolveu deixar esse disclaimer bem bonitinho, porque esse episódio pode trazer alguns pontos de ansiedade. Ou seja, como a gente tá falando sobre dinheiro, gestão financeira, vida adulta e tudo mais, a gente sabe que isso não é fácil pra todo mundo. Tem gente que fica engatilhada com algumas coisas, e isso pode dar uma bad que no final do dia só a gente sabe como lidar, né? Então é o seguinte, se você sente que esse assunto pode ser um pouco pesado pra você ou sensível pro momento que você tá, a gente recomenda que você pule e ouça ele com mais calma, mas, né, continue tacando stream na gente. Existem outros episódios por aí, ou repete aquele mesmo que você gostou, sabe? Mas evita isso caso seja um problema pra você, tá bom? Então, Isso. até a próxima. E aí, minhas poquezinhas e poquezonas, aproveitando, né, que a gente tá falando disso, a gente trouxe um tema hoje que é dinheiro. Porque dinheiro é o quê? Problema. Problema. Mentira. Necessidade. A gente Quero dinheiro pra me divertir. Que tem aquela A falácia gente de não que quer só viado é bem dinheiro. sucedido com dinheiro, né? Nossa, Ô, amiga, adoraria. Tô aqui falando Gente, tem muito isso, Eu né? acho que eu fui cancelado. Nossa. Comparado com quem? Não é? Meu, é que... Eu lembro muito da escola, uma vez que uma professora... Acho que eu já contei isso no palco uma vez. Uma professora minha chegou, já tinha rolado os lances de eu sair do armário, da minha mãe ter me tirado do armário e tal. E como é uma cidade pequena, todo mundo ficou sabendo. A minha mãe mandava, tipo, recado pra escola pra não deixar eu ir embora sozinho, porque ela ia me buscar. Tipo, eu tava já tinha idade pra ir embora sozinho, não era mais um infantil. Aí a minha professora falou assim, olhou pra mim e falou assim: fica tranquilo, que pessoas como você
elas tendem a ser mais bem-sucedidas. Aí eu mirei aquilo pro futuro, eu falei, é isso. Você é Corta pra mim com 18 anos já enfiado em 3 dívidas de cartão de crédito. Juro pra vocês, 18 anos de idade já tava falando mas isso hoje é junto. bem sucedido, vou falar. Hoje é bem sucedido. Bem-sucedido. A gente tem que olhar, pela ótica do privilégio. Não, assim. exatamente. E Pela tem ótica do que também privilégio. pesar o que é bem-sucedido ou não. Né? Exato. Bem-sucedido é tipo ser A gente milionário. a gente tem que desconstruir Nós o nunca seremos bem-sucedido. milionários, né? Pela lógica capitalista, a gente nunca vai ser milionário. Nenhum dos quadros dessa mesa vai ter vai ser milionário na vida. Quem sabe? Vai que a gente faz um publi milionário já. Quero muito. milionário. Eu vi um ainda negócio- espero um Sugar Daddy. Inclusive, assistam o vídeo da Rita Von Hunt sobre bilionários. Sim, que nossa. é ótimo. Ela que fez- realmente faz repensar, porque não deveriam existir pessoas bilionárias no mundo. O vídeo que ela fez pra Carta Capital, né? Foi. A coluna da Carta Capital. Gente, é bizarro. Eu não sei se foi em 2000, não sei de quanto que é o dado. Acho que 100 pessoas só no Brasil arrecadaram a quantia necessária para erradicar a fome no mundo 6 absurdo. vezes. Meu Deus. Era como se tivesse 6 terras, 6 planetas Terra. O dinheiro dessas pessoas conseguiria erradicar a fome de todas essas pessoas. Então, assim, faz a gente questionar mesmo a existência de bilionários, não aquela milionários. Né? conta de você nunca vai ter... Mesmo que, se no descobrimento do Brasil, você recebesse 5 mil reais por mês... Você não ia por ser um dia, bilionário. Por dia na sua conta. Você Você não ia mexesse ser um- nesse dinheiro, você não ia ter R$1 bilhão hoje. Exatamente. Trabalhando 50 anos seguidos, sem faltar um dia. Eu já tô pensando naquela música lá da Floribela, lá, que eu vi o tweet esses dias lá. Pobre dos ricos. Não tenho nada, mas possuo tudo. Eu tô Não pensando só tenho nisso. nada, mas tenho E o tudo. de cima, cada vez Sou fica rico em sonhos, ícone mas pobre, comunista. pobre em ouro. Ícone comunista. Realmente, sou rico em sonhos e pobre em ouro é a minha realidade. E o de cima sobe, o de baixo desce. Mas, gente, falando sério A gente agora. pode colocar o nome do episódio O de cima. Rico em sonhos, pobre em ouro. Amei. Então, mas a gente tem que olhar pela ótica do privilégio. Pela Claro. nossa ótica do privilégio, nós somos bem-sucedidos. Mas, tirando todos os privilégios, né? Nós não A gente é somos fudido. bem-sucedidos. Porque se a gente for comparar com pessoas próximas, eu comparo com pessoas muito próximas. Por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço que semana passada decidiu ir pra Itália. Comprou uma passagem Olha aí. de primeira classe e foi pra Itália hoje. Só volta quinta-feira. Passar 4 dias. Porque eu quero ir assistir um jogo. Aí foi lá assistir um jogo. Eu conheço a pessoa, entendeu? Meu Deus do céu. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como assim, sabe? Aí eu fui ver quanto era a É jogo de passagem. futebol ainda? Era. Amado. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como eu queria Jesus amado. Mas é Poder isso. ter, tipo, É. falar assim, amanhã eu vou pra Itália, porque eu quero ver E o Não, pior que não é amanhã- só pra Itália. amanhã Vai pra Itália foda-se, assistir um quero jogo fazer que nada. provavelmente não é barato. Não é barato. Não é. E ainda primeira classe. Primeira classe é caríssimo. Caríssimo. Primeira classe pra Itália, amores. Pelo amor de Deus. Sim. E, bom, aí eu fiquei pensando, porra, assim, nessa comparação realmente, mas assim, na comparação com outras pessoas muito próximas e tal, sou bem sucedido, mas eu fico olhando pra minha conta bancária hoje, que tem um total de R$50. Mentira, não tem só R$50, mas tá lá bem no vermelho. A minha tem. A tua tem. A minha tem R$50. E aí eu fico pensando, meu Deus, onde foi que eu errei, né? Será que é porque eu moro num lugar caro? Será que eu gasto demais? Será que é isso? Será que é É que aquilo? a gente começa a comparar com muitas coisas. É, né? exatamente. A gente compara com pessoas da nossa idade, eu acho que isso é muito Sim. frequente, você A comparar. gente não pode se comparar com a Kylie Jenner, né? Exatamente. Mas até mesmo pessoas próximas que têm mais dinheiro, ou Sim. porque vieram de uma família mais rica, ou até mesmo têm empregos mais que pagam organizada, melhor, ou conseguem empregos que pagam melhor. E aí você fala assim, essa pessoa tem a mesma idade que eu, e ela é mais rica que eu. O que eu tô fazendo de errado? E tipo, você não tem que pensar isso, você não tá fazendo Sim. nada de errado. Sim. Né? Mas é aquilo que a gente falou, tipo, o que é bem sucedido, né? Qual que é o goal de ser bem sucedido? Tipo, existem várias óticas que você pode olhar pra isso, tipo, sei lá, a gente tem um projeto pessoal mega legal e que tá dando certo e que tá alcançando pessoas, tá ajudando pessoas. Pra mim isso é mega bem sucedido. Aliás, uma boa. Check, assim, sabe? Vamos jogar na roda. O que é ser bem sucedido pra cada um de vocês? Vai, José. Eu acho que eu vou ser bem sucedido no dia que eu gostar muito do que eu faço no trabalho. Nossa, tá aí. Tipo, não importa quanto me pagar, entendeu? Então, se mas você aí tem que estiver importar assim, né? Não, Você não pode, mas porque é- daí é trabalho. Eu sei que uma coisa depende da outra, mas assim, eu acho que eu vou sentir realização vai fazer com que eu me sinta bem sucedido. Então, realização profissional. É. Tá. Pra você, Fi. Meu, eu tenho...
talvez eu me alongue um pouco mais que o José sobre isso, porque, tipo, essa minha ideia de bem-sucedido, quando eu era criança, existia muito essa pressão do meu pai de eu ser, sei lá, algum tipo de... Minha mãe queria que eu fosse da aeronáutica, meu pai queria que eu fosse engenheiro ou médico, né? Quando eu tinha muito essa visão de que eu precisava chegar num nível onde eu agradasse eles. E eu tinha muito uma visão do que era um adulto, né? A gente tem essa idealização do que é o adulto. O adulto é uma pessoa que tem dinheiro pra fazer tudo o que quer, quando na verdade não tem. Eu tive uma educação financeira péssima. Então, assim, se a minha mãe tivesse... Se a minha mãe chegasse hoje, estivesse viva pra me cobrar e falar assim... Como você não tá guardando dinheiro? Eu ia falar assim, meu amor, você nunca me ensinou a guardar dinheiro. Nunca tinha 25 centavos sobrando pra, tipo, fazer alguma coisa. Pra mim, o bem-sucedido hoje... vai ser até meio gererê que eu vou falar, mas é, tipo, muito o que eu já tenho, assim. Eu aprendi a ser muito grato, porque eu não gosto mais de tipo, reclamar. Mesmo quando eu tenho, assim, quando eu tava com pior de grana e tal, morando, tipo, em lugares que eu não queria morar, eu aprendi a ser muito grato, porque eu tive um histórico muito fudido. Tipo, a minha mãe, a gente passou fome uma época... Tipo, 1 ano seguido, assim, na Bahia, morando longe de todos os meus parentes. Eu vendia garrafa de vidro no bar. Eu ia lá, minha mãe me mandava ir lá. Primeiro que isso é mega irresponsável, né? Tipo, mas aí também não posso culpar minha mãe, não é a culpabilização dela. Mas eu ia lá e vendia essas garrafas pra, tipo, tirar sustento pro dia. Eu alugava, eu tinha... Sabe aquelas fitas do Estadão? Vocês tinham ela? Aquela, tipo, fita de cassete do Estadão? De desenho? Não, mas tinha de coleção. Era coleção. De Eu tinha né? essa, porque quando eu morava em São Paulo. E aí eu levei a coleção pra Bahia. E lá, tipo, era um interiorzinho, ninguém tinha. E aí eu comecei a alugar essas coisas em casa. Comecei a vender brinquedo. Tudo na escola. Uhum. Então eu tenho muito essa visão do que é aquilo... Tenho muito essa lembrança do que é aquilo, sabe? Tipo, quando minha casa alagou lá, etc. E aí eu fico pensando, pô... Hoje eu tenho um apartamento mega legal que eu consegui construir... Tipo, do jeito que eu quero. Que eu consegui decorar de um jeito que eu me sinto em casa. Conversando com a Amanda, eu gravei o Esquizofrenóias... Que vai sair em dezembro, ouçam, é sobre hipocondria. A gente chegou nesse ponto de falar sobre como é importante, tipo... Quando a gente cresce, ter um lugar onde a gente se reconhece em casa. Porque a gente vive, principalmente a gente que é LGBT, a gente vive muito preso numa... Pode ser um quarto, pode ser a sua casa, pode ser, tipo, qualquer espaço que quando você cresce, você tenha esse espaço pra... A gente é carente da sensação de lar. Exato. De eu sou porque eu mudei 25 vezes, 26 vezes de casa, sabe? Então eu nunca reconheci lar. E aí hoje, por exemplo, todos os dias, o José tá aqui que não me deixa mentir, a Bárbara tá assistindo que não me deixa mentir também. Eu olho pra minha casa e falo assim, nossa, minha casa é muito linda. E eu sou muito grato por ela, sabe? Porque eu gastei uma grana, eu não consegui guardar dinheiro pra montar ela. Mas é tipo um... É olhar pra ela e falar assim, caralho, nisso eu consegui, porque era uma carência muito grande minha. E assim, eu não tenho dinheiro guardado, eu não tenho ações, não tenho investimentos igual as pessoas que eu sou rodeado. Eu vejo as pessoas falando de investimento e falo, caralho, o que é que eu tô fazendo? Eu não guardo dinheiro por mês. Isso é uma realidade tão distante que eu nem consigo conceber. Sim. E aí eu olho pra... Mas aí olhar em volta e ver, tipo, que eu consegui montar uma casa, tipo, que eu gosto e tal. E... namorar o José, ter uma cachorra, sabe? Isso, tipo, essa sensação de constituição de família que vai se formando ao longo dos anos é uma sensação de, tipo, vitória pessoal, assim. Então, pra mim, isso, não tô falando que eu já sou bem-sucedido, porque a gente é ensinado a buscar sempre mais e mais, e a gente fica nessa ansiedade de que nunca é bom o suficiente. Mas eu sou bem feliz hoje com o que eu conquistei, assim. Eu sou muito grato. Principalmente por esse nenenzinho aqui do meu lado. E você, Caco? Que é a Júpiter. Assim, inclusive foi o meu tema da terapia segunda passada, que foi justamente sobre... Eu amo que a gente sempre tá alinhado com a sua terapia, né? É sempre assim, é o inconsciente coletivo. O Caco adianta as pautas. Ele treina na terapeuta dele. Eu acho que você podia esperar a semana pra ver o que vai rolar. E aí você fala assim, gente, ó, eu falei sobre isso. Vira uma pauta, exato. Pra mim é muito louco esse rolê, porque assim... Eu tive uma história muito parecida com a do Fih. Eu mudei 10 vezes. Eu tô na minha 10ª mudança agora. É horrível, né? De casa. Eu tava falando sobre isso, sobre pertencimento, sobre...
muitas coisas porque eu não fazia parte das mudanças. As mudanças aconteciam e eu era meio que condicionado a elas, conforme que eu tinha. Eu comecei a ter um poder de decisão em cima disso, entender o que tava rolando em cima disso. Eu já tinha, sei lá, 16, 17... E foi, tipo, pós a última... essa última mudança nessa faixa etária, que eu mudei com 14... Que eu comecei a entender mais e, tipo, ter mais noção financeira. Eu sempre tive uma noção financeira muito grande. E eu sempre percebi que a gente tava muito fudido. Muitas vezes, assim, não eram poucas. Então, pra mim, o lance de... Hoje em dia, tá numa condição onde eu banco minha casa, eu consigo fazer minhas coisas e tudo mais. E eu trago esse mínimo de conforto pra minha casa. Tipo, essa última mudança agora, ela aconteceu porque eu consegui, mediante ao trabalho que eu tava fazendo, eu consegui me colocar e deu certo, né? Mesmo em trancos e barrancos, como foi a mudança inteira. Então, pra mim, isso é um nível de realização. Se eu tô contente com isso, eu acho que é muito sobre viver o presente. No presente momento eu tô porque eu consegui fazer isso por mim, beleza. Mas eu acho que a questão de bem-sucedido pra mim, ela vai um pouco além, sabe? Poder dar algo pra minha mãe que seja muito mais sólido e que eu possa ter essa tranquilidade de que ela tá bem, sabe? Ela que passou por uma caralhada de coisa na vida. Saber que ela tá bem e que eu posso fazer por mim é a minha meta de vida no presente momento, assim. Tipo, eu quero chegar no momento onde eu consiga fazer pelos 2 pontos e não esteja pesando em mim esse contexto. Ou que eu não me sinta mal por não estar atingindo isso de alguma forma. Até mesmo porque eu também tenho plano de, tipo, ir morar junto, casar e tudo mais. Eu penso total sobre isso. Então, eu acho que pra mim a questão de bem-sucedido, ela vem muito de como eu consigo prover o meu futuro de uma forma melhor, sabe? E cada vez mais ir prosperando. E é muito louco porque eu comecei a perceber isso, assim. Com o tempo eu fui sempre prosperando. Mas, como você falou, a gente tá sempre preso a essa ideia de que bem-sucedido é ter mais e mais e mais e mais e mais. Que eu comecei a perceber que eu não tava celebrando os momentos onde eu, de fato, você nunca tava... vai achar que tá bem sucedido. Sim, e eu não tinha a menor noção, assim, sabe? Do tipo, beleza, tô podendo fazer isso. É literalmente o meme da Dilma quando chegar a meta, a gente dobra a meta. Tipo, se chegou no momento que eu coloquei que eu vou ser bem sucedido, aí eu já não tô mais feliz. Eu já acho que eu não tô bem sucedido, eu preciso colocar outra meta pra ser bem sucedido. E eu acho que isso pra mim trouxe uma noção diferente, assim, do que eu quero pra mim e como eu quero chegar nisso. Eu acho que eu ainda tô a caminho de conseguir uma satisfação maior, onde eu sinto que eu vou ser um pouco mais pleno, porque eu acho que no presente momento eu ainda não tô nesse estágio. Mas aí é tipo, né, é a vida. É vivendo que a gente chega lá de alguma forma. E eu acho que muito disso também, eu acho que uma coisa que a gente aqui tem que celebrar também de... Só antes de você falar, Não, tudo bem, amigo, pode falar. que a gente tem que celebrar aqui os 4, é que apesar da gente ser tudo meio fudido da cabeça, a gente ainda tem muita educação de autoconhecimento. A gente tem muito autoconhecimento, né? E hoje em dia isso é muito importante, isso precisa ser muito celebrado. Porque ter autoconhecimento, saber de limite, saber do seu limite e saber o que você consegue e o que não tá mais na sua alçada, por exemplo, se conhecer, aprender a se amar, se esforçar, se politizar, é um privilégio. Sim. É um privilégio e é um negócio que a gente tem e que precisa ser celebrado, porque tem muita gente por aí que não tem nem acesso a isso, não tem nem como ter acesso a isso. E, cara, é muito difícil, né? Conseguir ter isso. É um esforço diário que a gente teve que fazer durante a nossa vida inteira pra chegar até aqui e conseguir falar abertamente sobre isso. Sim. Deixa eu falar da minha parte, né? A gente tá falando muito de coisa financeira. O financeiro também é uma coisa muito importante pra mim também. Eu acho que nos últimos anos desde que eu fiz coach de carreira com a Dani, que já veio aqui no programa, né? Ela falou aqui no programa sobre empregabilidade. Eu me coloquei muito naquele negócio que eu não me permito mais, e eu verbalizo isso pra mim durante muito tempo. Desde que eu fiz o coach com ela, eu fiz em 2015. A gente tá em 2019, quase 2020, já vai fazer 5 anos. Então eu coloquei pra mim, dentro daquele processo, que eu não me permitia mais a entrar em certas situações. E dessas situações eram dificuldades financeiras a ponto, por exemplo, de passar fome, como eu já passei fome. Tendo que escolher, morando aqui em São Paulo sozinho, nessa selva, tendo que escolher, será que é melhor almoçar ou jantar hoje? Que delícia, né? E aí ter que ir pro trabalho, passar o dia inteiro nessa dúvida. E como é que você se concentra
com isso, entendeu? No seu trabalho. Você não se concentra. Isso é o seu problema, né? Ali. É o que você vai pensar. Você não vai conseguir produzir. Enfim, não sei. E eu não me permito mais isso. Então, eu acho que ser bem sucedido nessa coisa financeira, eu acho que hoje pra mim é muito simples. Assim, se eu consigo pagar todas as minhas contas, eu consigo ter a minha, consigo me alimentar direito, consigo não passar necessidade, etc. No mês eu já tô me sentindo bem sucedido. Esse é meu sonho simples, assim, sabe? Eu não tenho nada muito longe. E, meu, isso é muito já. Isso é muita coisa comparado da pro lógica que a gente vive, né? É muito já. É muita coisa. Porque é muito louco você pensar, por exemplo, na época dos nossos pais. Sim. Que em certa idade já tava casado com filho, com carro, com casa própria, sabe? E aí você fica 30 assim, anos. tipo... Meu, o que eu tô fazendo, sabe? Se você for que eu não consigo guardar 100 reais por mês. Se você for comparar, não dá, você pira. É outro momento. É outro momento, era outro dinheiro mundo. valia de formas diferentes. Exatamente. Né? E eu acho, pelo menos eu me coloco assim, sabe? Nesse parâmetro. Hoje, emocionalmente falando, eu acho que bem sucedido também, pra mim, de uma forma emocional, é me colocando da mesma forma que as pessoas se colocam pra mim. Porque durante muito tempo, explicando melhor, durante muito tempo eu estive sempre muito disponível pras pessoas. E essa moeda de troca nem sempre era verdadeira. Então as pessoas nem sempre estavam muito disponíveis pra mim. Ou estavam afim das mesmas coisas que eu naquele momento. E eu sempre fui muito a pessoa que aceitava. Então eu acho que ser a pessoa que sabe até que ponto vai com as pessoas. Que até sabe que dizer não. Que sabe dizer não, que sabe se colocar. Eu acho que esse é o caminho principal que eu tô trilhando hoje pra ser bem sucedido emocionalmente falando, sabe? Porque pra mim isso é bem importante. Nesse momento é uma das coisas mais importantes que eu tenho que eu tô trabalhando isso na terapia, inclusive. Tô fazendo esse trabalho bem, bem grande, assim, pra chegar nesse ponto, que eu acho que vai ser o turn down, entendeu? Porque meu trabalho tá ok, sabe? Eu trabalho com uma coisa que eu gosto, eu trabalho com pessoas muito incríveis, de verdade. Eu tenho esse projeto aqui com vocês que é maravilhoso, que todo dia a gente só tem coisas boas pra falar do podcast. A gente não tem eu não vejo um momento, nem as discussões que a gente já teve, assim, que a gente ficou chateado um com o outro, eu não vejo isso como um problema, por exemplo. Então a gente tem um projeto muito legal. A gente tem colhido coisas bem legais. A gente tem um projeto muito resultados. legal, então, assim, nessa parte financeira, etc, tem muita coisa que eu preciso melhorar. Realmente, quando eu vejo amigos, pessoas falando assim, não, eu invisto 3% do meu salário. Eu fico pensando, miga, eu não consigo, não sobra nem 0,5% do meu salário por mês. Como é que eu vou investir 3, 5, 10? E é muito 10? bizarro que as pessoas têm essa Fala visão isso com de que é tipo... Não, É. você consegue, você só precisa se organizar. Tem gente... Não, gente, não é todo mundo que consegue. Porque a gente tem várias questões que a precisam gente ser tem que pegar a trabalhadas. bagagem de cada um, a história de cada um. Todo mundo tem uma Tem história. gente que 100 reais, ok, não faz diferença no mês. Mas tem gente que 50 reais, 10 reais faz uma diferença. diferença brutal. entendeu? Tem um Exatamente. coach de Atlanta, Sim. da série do Donald Glover, sobre investimento. Que pobre tá preocupado em não passar fome do que... Sim, não, eu preciso me guardar preocupar do que eu vou comer agora, não do que eu vou comer em setembro. Total. Esse mês Né? até eu tava me preparando assim psicologicamente pra eu conseguir guardar. Pela primeira vez eu ia guardar um dinheiro. Dizer assim, nem que fosse 500 reais, entendeu? 200 reais, 100 reais, 50 reais, eu ia guardar esse dinheiro. Aí no começo do mês de novembro eu fui assaltado. Aí eu tive que comprar o celular de novo, tive que fazer um monte de coisa, desestabilizei meu planejamento, entendeu? Então quando você tem uma vida que assim, que coisas acontecem, você foge do seu planejamento, isso pode acontecer pra qualquer um. Ou vocês acham que o Gugu planejou morrer, né? com certeza. Agora, então. E a família dele esperava que ele fosse morrer. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Que, tipo, a gente planeja as coisas, mas pode acontecer um percalço ali no meio do Nossa, caminho. você falou agora, eu tava lembrando uma história muito ridícula que aconteceu comigo esses dias. Foi no dia da Consciência Negra, inclusive. Eu saí... É só porque foi justamente pensando em dinheiro e, assim, o desespero foi muito grande por causa disso. Eu saí pra pensar na vida porque eu tava meio com a sensação de, tipo, nossa, minha vida tá uma bosta. Eu preciso parar, sair, respirar um pouco, sentar e pensar na vida. E aí eu fui pra avenida, né, que é próxima da minha casa, uma das maiores avenidas da Zona Norte. Comecei a dar uma passeada por lá e tal, e assim, saí de casa com a bolsa, que eu sempre saio, botei fone de ouvido, não sei o que e tal, botei boné e saí pra andar.
E assim, eu tava tão entretido com os meus pensamentos que, tipo... E aí, no que eu sentei num banco, tipo, eu sentei no banco assim, aí eu fiquei pensando, né? Tipo, porra, pensando na vida, pensando na vida, pensando na vida. Aí eu, nossa, deve estar meio tarde, né? Eu preciso voltar pra casa. E aí eu fui e comecei a tatear minha bolsa, revirei a bolsa inteira e não achei meu celular. E aí eu comecei a entrar em pânico, tipo, no meio da... Aquele mini infarto. Não, assim, muito. Eu comecei a entrar em pânico no meio O da celular tava na avenida. mão? Se o celular tava na Não. mão, já vou te matar. Eu tava falando no assim, telefone. Procurando. Aí eu, meu Deus. E aí, tipo, bateu desespero real, porque eu falei, eu tô fodida, não tenho um puto num tostão. Se eu perder meu celular, eu vou tomar no cu em 38 vezes. Sim. Aí eu falei, fudeu. E falei, essa merda ainda tá, tipo, ainda tá valendo seguro, sabe? Como é que eu vou resolver essa porra toda? Aí eu, tá, beleza. Aí eu entrei no desespero e aí, tipo, por sorte, baixou uma boa alma. Virou e falou, não, o que tá acontecendo, né? Tipo, como que eu posso te ajudar? E eu tava em profundo desespero. Aí o cara virou e falou assim, não, calma. Eu te ajudo a procurar. Ele me ajudou a procurar e nada do celular dele. Não, me passa seu número, eu vou ligar. E aí começou a chamar dele. Não, mas pelo menos tá chamando, então tá aqui perto. Eu, ai meu Deus, não sei quem não achava o celular. Eu falei, não, pronto, fudeu, né? Alguém já deve ter achado nesse meio de tempo. Vou voltar pra casa. Voltei pra casa e não sei o que e tal. E aí, isso eu falei pra minha mãe, que eu tinha saído. E minha mãe virou e falou assim, tipo, toma cuidado, né? Aí eu voltei pra casa, a puta falou assim, perdi essa porra desse celular, não sei o que e tal. Tipo, todo puto chega em casa e tal. Aí eu subo a escada pro meu quarto. Entro no meu quarto, o celular tava carregando do lado da minha cama. Meu Deus, sim. Aquele momento, gente, tudo isso só que eu tava pensando em dinheiro. A gente e o desespero foi desse tamanho. Esses mini infartos e outro, celular é um negócio que a gente precisa, né? E que é não caro, tem né? como Não tem viver como. hoje em dia sem. E que é caro, você não E tem, que é tipo, caro. dinheiro sobrando não é, de repente tipo, pra comprar um celular. Eu queria fazer um disclaimer aqui para as pessoas que estão ouvindo. Nós não estamos desencorajando você a investir, a fazer investimentos, a guardar dinheiro. Inclusive, isso pode ser um tema de um episódio futuro. A gente pode trazer receber um alguém especialista. falando aqui. Se alguma empresa quiser patrocinar esse episódio também estamos eu abertos. Educação acho que financeira para pessoas LGBT. Não é desencorajar, eu acho que você não pode, tipo, deixar de fazer as coisas que você quer ou que você precisa pra tentar guardar dinheiro, entendeu? Ou, tipo, chegou no final do mês, sobrou, sei lá, 10 reais, guarda 10 reais. Não, ou então também... Você não precisa ficar na pressão, não, eu preciso guardar 300 por mês. Entender suas prioridades. Sim. Se você tá guardando dinheiro, só que isso tá te fazendo perder diversão. É, lógico. E aí você tá se sentindo mal, porque a sua vida social não está mais funcionando. Aí é um negócio que não é saudável. Aí você tem que ver, tipo, Sim. beleza, quanto que eu posso diminuir desse valor pra guardar menos e conseguir ter uma vida social? Ou sair pra comer, se você gosta de sair pra comer e você tá deixando de fazer isso, e está te fazendo mal, mais mal do que bem, então tem que rever. Na verdade, é estabelecer essas prioridades e saber... A menos que você esteja guardando com um propósito, sabe? Tipo, eu vou comprar um celular daqui a X meses e aí eu vou deixar de sair alguns finais de semana porque eu quero comprar muito celular. É isso, entender propósito, assim. Não, agora, você tá guardando só porque por você quer obrigação ter e tal, fundo. e você não tá se sentindo bem com isso, eu acho que não vale a pena. Agora, talvez, esperar um outro momento. Mas se você é uma pessoa que ama guardar dinheiro, porque existe gente que ama fazer investimento. Gente muito entusiasmada com isso. Eu acho isso incrível, porque eu queria ser esse tipo de pessoa, mas eu não sou. Eu não queria ser, não. Não nível Eu conheço noiado. um monte de gente que é, mas eu não queria ser, não. Não nível noiado, mas um nível, tipo assim, consciente. Mas eu não queria... Uma coisa que eu aprendi, assim, nessa história, nesses episódios de passar fome, passar necessidade, camelar pela rua, etc e tal, foi, assim, eu não vou passar vontade das coisas. Se eu quero fazer uma coisa e eu tenho condições de fazer essa coisa, eu vou lá e faço. Se eu quero viajar, etc e tal, claro, assim, eu não sou essa pessoa que eu tava falando antes, que escolheu ir pra Itália, foi, etc e tal. Isso aí é outro nível. Eu tô falando assim, gente, eu tô pensando em viajar, eu tenho condições de fazer isso? Tenho. Será que eu parcelo nessa viagem? Tenho. Eu vou me apertar um monte? Vou me apertar, mas eu tô com vontade de fazer? Eu vou lá e faço, entendeu? Pra algumas pessoas isso pode soar irresponsável da minha parte. Meu pai ia me dizer assim, não tá pensando no futuro. Sim, ou até mesmo privilegiado, dependendo do exatamente, né? Mas vamos lembrar que o futuro não existe. Tem que ser agora, né? Mais uma vez falando do Gugu. Você acha que ele esperava morrer lá caindo do negócio? Não. É que eu tô bem impactado com a morte do Gugu, tá, gente? O negócio foi meio... Chorei horrores. Então, mas assim... A gente tem que pensar que a vida é um sopro mesmo, gente. A gente não pode ficar se privando das coisas, entendeu? Uma coisa que eu aprendi esse ano na terapia foi o seguinte...
o não das coisas você já tem. Isso é uma coisa que eu já sabia, que o não a gente sempre tem, mas eu sempre ficava com Mas medo. não coloca em prática, né? De falar pras pessoas as coisas, sabe? E aí agora eu tô falando pras pessoas assim, eu vou lá e digo, é isso, quer fazer isso? Não quer? Então foda-se, sabe? Sim. Eu sempre fui uma pessoa assim, mais... Com medo de receber um não, né? Porque a gente recebe tanto não. Não, eu digo, tipo, essa pessoa que nunca ligou pra guardar as coisas pra, tipo, amanhã, assim. Se eu tinha 10 reais e eu queria comer alguma coisa de 10 reais naquele dia, eu ia comer. Eu não ia esperar ganhar mais 10 reais pra ter 20. Essa é uma lógica que na cabeça de algumas pessoas provavelmente faz muito sentido. Sim. E realmente faz sentido, se você parar pra pensar. Mas na minha cabeça nunca funcionou desse jeito. Quando eu tive também todo o episódio lá de ter, tipo, passar fome e... eu tinha uma vida de classe média paulistana aqui em São Paulo. Quando minha mãe terminou com meu pai e resolveu mudar pro Nordeste, a gente teve, tipo, uma outra vida. Foi tipo, do topo ao tipo, pra baixo, assim. A gente, como eu disse, passou fome e tal. E aí, eu já contei no episódio do app de relacionamento sobre tênis. Foi no app de relacionamento? Eu não lembro. Sobre a minha fissura com tênis. E por que eu compro tanto tênis hoje? Porque eu lembro de ter um tênis só e ter tropeçado e aberto ele na frente. E isso, tipo, me deixou, tipo, muita marca. E sempre que eu compro um tênis, eu lembro de quando eu não podia comprar um tênis. Sim. E que eu não tinha... Achava modelo de tênis que condizia com a minha personalidade, porque tem muito isso também, né? Como a gente é gay, a gente acaba passando muito tempo na nossa infância tentando se moldar. E aí, todas as coisas que a gente compra, pessoais, tipo... Desde o lençol, eu lembro de ter lençol que eu não gostava, de lençol que eu não queria ter, porque era tipo um lençol de, sei lá, futebol. E eu não gostava. E aí, hoje em dia, quando eu compro algumas coisas, é muito pra satisfazer os momentos, igual o Hilário falou, satisfazer, tipo, momentos onde eu não tive esse prazer de ter o que eu queria. Então, isso se reflete em roupa, Sim. se reflete em comida. Porra, mano, quando eu morava no interior, eu amava McDonald's. Quando eu morava no interior, e quando a gente não tinha grana pra ir pra uma cidade maior do lado, eu não comia McDonald's. E aí, tipo, eu ficava com vontade de comer. A gente vinha pra São Paulo, minha mãe não tinha dinheiro. A gente não comia McDonald's. Porque a gente acha que McDonald's é comida barata, popular. Mas tem muita Longe gente disso. que McDonald's é... Caríssimo. Chega a ser comida, tipo... chique. Se a Sim. pessoa se arruma pra ir no McDonald's Sim. num dia do mês, não é? Pra mim, vamos combinar que, inclusive, hoje em dia, se você pega... Nada contra McDonald's, continua te consumindo. Mas se você pegar ali no cru, no nu e cru, uma oferta e tudo mais, sai entre 40 e 50 reais. Ou Sim. seja, 40 e 50 reais numa renda média de uma família, por exemplo, que não é abastada, faz uma puta de uma diferença. E que daí Ainda não é mais uma pessoa, né? Ainda mais pra, sei lá, 2, 3 pessoas que seja, faz uma puta diferença, sabe? No bolso e de como as pessoas sentem isso. E até eu me vejo muito nisso que vocês estão falando também, de, tipo, ter passado muita dificuldade na vida e ter que optar por vários momentos entre o que eu ia fazer. E eu senti que meio que a minha vida adulta, ela vem muito na compensação dessas coisas, assim, do tipo, o que eu posso fazer pelo Caio do momento. E eu tinha muito essa coisa, sabe? Do pensar sempre no dinheiro e do, tipo... principalmente nos momentos onde eu tô mais apertado, eu acabo sendo muito analítico com o meu dinheiro e tentando, sabe, tapar todos os buracos possíveis quando eu sinto que eu tô muito apertado. E eu comecei a prestar muita atenção nisso pra redefinir esse sentimento, sabe? Do, tipo, ser uma coisa mais do... o Caio do futuro dá conta disso. Uhum. E não ser indulgente ou errado com a gestão do dinheiro, mas não começar a pensar só no dia de hoje, sabe? Porque eu ficava muito nessa de pensar no dia de hoje. Quando eu via, eu tava em cima do dia de hoje, queimando a cabeça e tudo mais. E, cara, literalmente num prazo de 2 dias, sua vida muda de uma forma que você... Sei lá, às vezes acontece alguma coisa que você tem um respaldo diferente. Acontece uma outra situação, sei lá. As coisas dão um jeito, sabe? E eu comecei a prestar muita atenção nisso pra não me restringir tanto a gastar ou querer fazer as coisas que eu quero fazer, justamente pra não ficar com essa sensação de amargor sempre, sabe? De, porra, eu não consegui fazer isso porque eu não tenho dinheiro, sabe? Eu quero... Cada vez mais, pra mim, tem sido uma
uma questão de, tipo, diminuir as vezes que essa frase, esse sentimento tomam conta de mim. Que eu acho que isso é o que me faz progredir, sabe? Não ficar pensando tanto no que me põe pra baixo. Eu acho que vale o conselho, talvez, de não ser tão imediatista em questão de comprar coisas, né? Porque às vezes tá comprando coisa que se passa nem precisa, que você acaba de comprar, passa 10 minutos, você fala assim, porra, por que eu comprei essa merda? Exatamente, isso vai acontecer milhões de vezes. Entendeu? Porque eu sou muito assim, quando eu quero comprar alguma coisa, eu planejo muito pra comprar. Nossa, sim. Se é uma coisa cara ainda, tipo, eu postergo tanto. E, inclusive, por isso que esses momentos, tipo, Black Friday e esses aplicativos, São tipo, melhor. Promobit, me ajuda porque eu tô planejando comprar aquela coisa. Sim. Eu não vou comprar, ai, que legal isso aqui, R$300, passa o cartão. Não sou assim. Isso depende muito. Por exemplo, quando eu fiz a decoração da minha casa, eu passei 8 meses planejando. 8 meses, assim, eu disse, eu quero fazer, porque minha casa tinha nada, tinha a minha cama e um sofá, assim, tinha nem televisão, tinha nada, absolutamente nada. Aí eu disse, pô, eu preciso fazer, porque era o mesmo sentimento que eu tinha do FIA, que o FIA falou antes de, preciso de um lugar legal que seja meu, que meu pertencimento, aquele negócio, Tem sabe? sua cara, né? Que seja exatamente. acolhedor. Exatamente. E aí eu passei 8, 9 meses. Eu lembro que eu entrava toda semana no site dos quadros, por exemplo, que eu tenho em casa. Eu entrava no site todo dia pra ver o preço. O preço nunca mudava, tava sempre lá, o mesmo preço. Eu ficava pensando, daqui a pouco eu compro. Aí eu lembro que eu consegui um freela. E esse freela pagava... Era um dinheiro super bom, assim, esse freela. Aí eu fiquei pensando, pô, será que eu compro... Porque o meu planejamento era assim, eu ia comprando parcelado, entendeu? Tudo, etc. E comprar, primeiro eu compro aqui, depois eu compro... primeiro eu compro o rack, depois eu compro a TV, depois eu compro o puff, depois eu compro a mesa, depois eu compro não sei o quê. Fiquei pensando nisso, né? E aí eu disse, sabe uma coisa? Não, vou pegar esse dinheiro todo, eu vou comprar tudo de uma vez. Vou chegar assim, oi! Vou realizar o meu sonho. Bem patriciona lá nas lojas. Bem patriciona, exatamente. Cheio de sacola e carrinho, pessoas carregando carrinho pra você, com móveis gigantescos. Eu lembro que eu fui na loja dos quadros, eu comprei muita coisa na loja dos quadros, porque eles vendiam mesinha de cabeceira, vendiam um monte de puff e tal. Eu entrei lá, eu disse, eu quero isso, aí apontando assim. Aí o vendedor olhou pra minha cara, nossa, é a primeira pessoa que eu vejo que entra aqui, eu já trabalho aqui há algum tempo, que entra e escolhe tudo de uma vez, já sabe o que vai comprar. Porque as pessoas ficam aqui, não sei, etc. E você pensando, amado, eu tô olhando isso faz séculos. Aí eu olhei pra ele, eu tô olhando esses quadros faz 9 meses, meu amor, eu já sabia tudo que ia assim. comprar. Eu vim aqui disfarçado. Exatamente. Durante 9 meses com peruca loira, uma outra peruca ruiva, igual a Orphan Black. Sabia que tem até um rolê não sei se todo mundo já sabe disso, lê ou acredita até mesmo, mas tem um lance do segredo, aquele livro Segredo, que todo mundo sabe e tudo mais, que até foi banalizado muito, mas ele é muito mais eficaz do que as pessoas têm imaginam. poder, né? Exato. E ele fala justamente sobre isso, pra momentos onde você quer conquistar alguma coisa e tudo mais, pra você, por exemplo, você quer, sei lá, comprar um notebook, ele fala, vai até a loja, pergunta o valor, pega na mão, pede pra experimentar. Ele fala, faz todo o processo que você faria pra uma compra. Mesmo que não seja a compra imediata, que você vai virar e vai pagar essa compra. Mas ele fala assim, faz. Quantas vezes você achar necessário. Lógico que você não vai ser um doido de ir lá todo dia na loja fazer a mesma coisa. Mas ele fala justamente sobre isso, porque você emprega energia em cima do que você tá fazendo. E isso, de alguma forma, vai te ajudando a possibilitar isso cada vez mais. E eu tive isso várias vezes com várias coisas, de olhar e falar, tipo... Não, é isso, aí eu vou lá, olho, vejo quanto que é, tipo, tá, beleza. Seguro pra ter a informação circulando na minha cabeça do quanto do que precisa pra conseguir isso. Que aí depois, de certa forma, as coisas vão meio que se alinhando mesmo. E vai trazendo isso mais pra perto, assim. Eu acho que é um rolê muito importante, assim, de... Sim. Esse negócio que a De gente planejamento. tava falando de casa, só pra também não despertar nenhum tipo de ansiedade em alguma pessoa que não tem ainda, não tá morando ainda num lugar que acha legal, ou que não tem dinheiro pra decorar o quarto, a casa. Gente, a gente precisa se alegrar com as coisas que a gente pode naquele momento. E assim, se você tem dinheiro pra comprar um lençol e você quer comprar um lençol muito da hora, tem que celebrar que você comprou esse lençol. E é aos poucos, assim, tipo... Sim. Aposto que nenhum de nós aqui conseguiu fazer tudo o que quer até agora. Não. Longe disso. E não conseguiu de uma hora pra outra, porque ninguém aqui veio de berço de ouro, Sim, né? sim. Então, e eu não tô falando papo de meritocracia. Deus me livre, não é isso. É só... de aos poucos e celebrando as coisas que a gente vai conquistando, as coisas que a gente vai conseguindo
trazer pra perto da gente. Tipo, Porque as coisas são difíceis mesmo, gente. Não dá pra gente se comparar com outras pessoas. Vocês não podem pegar as histórias da gente, por exemplo, aqui, e achar que, ai, não, tô muito longe, é inalcançável, gente. Não é. As coisas são inalcançáveis quando a gente faz elas serem inalcançáveis. Isso parece Paulo Coelhismo, sabe? Assim, parece autoajuda barata, mas não é autoajuda barata, assim. A gente às vezes se coloca tanto empecilho nas coisas que a gente simplesmente não consegue porque a gente não quer, muitas vezes, né? Isso depende muito de cenário. Sim, de, né, e também de a gente tem que falar classe aqui da questão de privilégios mais uma vez, etc e tal. O que a gente quer deixar claro é que, assim, sem se justificar tanto? Exato. Embora ele já tenha se justificado Porque horrores. somos um podcast feito por 4 seres humanos. E que tem opiniões. Que dá opiniões. Assim. É um podcast de opiniões e de vivência. A gente tem a nossa. A gente tenta trazer só conforto pras pessoas que ainda não estão, sei lá, tipo, olha uma sala decorada e fala: ai, porra, não tem essa sala ainda, não tem essa roupa da Kylie Jenner. Essa sala viralizou, né? A minha sala dias, minha sala tá viralizando. Viraliza em minha casa. Eu amo receber biscoito da minha casa, gente. Vocês não têm ideia. Mas não, falando sério. Tipo, olhar uma roupa que você quer muito ter e aí o influenciador que você segue, tipo, tá usando e ele ganhou essa roupa. Ai, eu nunca vou conseguir isso. Cara, a gente vive numa estrutura totalmente injusta. E que não divide as coisas de forma correta. A gente vive num índice gigantesco de desigualdade no Brasil. E realmente as coisas são muito difíceis de conquistar. Por isso que quando a gente conquista uma única coisa só, mesmo que seja de pouco, um pouco, a gente precisa celebrar. Porque senão a gente sempre vai ficar naquela busca infinita de nunca se sentir feliz com as pequenas conquistas e a gente nunca vai conseguir aproveitar elas. E isso é uma lógica totalmente capitalista que faz a gente desistir ou então se afundar em dívida pra buscar um ideal de vida. Eu já fui essa pessoa, não pra buscar um ideal de vida, lógico, eu não me fudei em dívida pra comprar uma casa e um carro, pra ter o American Life lá da normatividade brasileira. Eu não tenho casa, não tenho carro e tal. American Life da normatividade brasileira. Eu não sei nem o que eu falei dessa frase. Mas vamos lá. Um novo conceito. É um novo conceito. Mas, é um padrãozinho. Viver de forma normativa. Tipo, casinha comprada, carro. E tá tudo bem se você quiser. Mas eu não me afundei em dívida pra fazer isso. Mas eu já me afundei em dívidas muito grandes pra saciar desejos que não eram meus, eram totalmente embutidos. Hoje eu sei onde focalizar meu dinheiro. Eu gasto de forma irresponsável, mas eu gasto de forma irresponsável em locais específicos. Eu não saio comprando coisas totalmente desnecessárias pra minha vida. Sim. Então, tipo assim, eu montei a minha casa, diferente do Hilário, eu não planejei nada. Eu cheguei aqui igual um doido, né? Eu tava comprando coisa, achando que eu tava com um cartão de crédito sem limite. Chegava na loja... Cartão Black. Tava lá toda se achando. Quando eu vi, eu tinha gastado muito pra ansiedade de ter uma casa arrumada. E aí, acabei Eu tô exatamente na mesma situação. né? Tanto que eu tô... A gente é muito igual nesse imediatismo, né? Eu tô fazendo binge watch de canal de decoração de casa. E, assim, todos os possíveis, de Paloma Cipriano a muitos outros, assim, eu tô assistindo todos. Até refazendo móvel, eu tô refazendo móvel, porque eu entrei na pira marceneira! Não, eu tô reformando só, tô fazendo coisa simples. E aí eu entrei nessa pira porque eu tô nessa de, tipo, eu quero arrumar minha casa, quero sentir, tipo, mais isso, assim. Eu acho que é meio isso que você falou, assim, sabe? Existe essa noção da pira, da ansiedade de resolver, mas isso não quer dizer que seja uma das melhores formas de você condicionar seu dinheiro. E não estamos aqui pra julgar quem faz também, né? Porque, assim, cada um aqui tem um jeito de fazer as coisas. Eu sou totalmente impulsivo, o José é um perfil totalmente diferente, o Caco é mais parecido comigo, o Hilário é mais parecido com o José, talvez. Eu acho que o Hilário é um meio a meio. É um meio a meio, é verdade. Eu queria ser mais meio a meio do que ser mais eu. Nenhum dos extremos. Eu fiquei muito feliz que, assim, por exemplo, eu sou muito afropatricinha, assim, quando se trata de roupa. Roupa pra mim é uma coisa que desde muito, muito, muito pequeno, pra mim sempre foi muito importante. Eu sempre empreguei muito esforço nisso e, tipo... Eu era um adolescente fudido, fui uma criança fudida, então, assim, muitas das coisas eu dava a minha cara pras coisas. Então, meu estilo foi meio que se dando por conta disso. E quando eu comecei a ter acesso a dinheiro pra poder bancar o meu estilo mesmo,
foi o lance de, tipo, tá, eu vou investir o dinheiro nisso, nisso, naquilo. E eu gastei muito dinheiro, assim, muito dinheiro com roupa. Ainda hoje eu gasto, tipo, eu tinha uma coisa antes, até sobre consumo consciente, foi uma coisa que eu comecei a pesquisar, porque eu tinha um rolê antes de que eu sabia que eu me sentiria um pouco melhor comigo mesmo se pelo menos uma camiseta eu pudesse comprar pra mim, entendeu? Tipo, uma camiseta nova no mês. Então, sei lá, que eu tivesse, tipo, 12 camisetas novas ao final do mês, eu saberia que, tipo, eu pelo menos investi um pouquinho em mim também, sabe? E aí eu comecei a perceber que o investir em mim eu poderia aplicar de outras formas também, que não só a questão da roupa. Então, hoje em dia a questão da roupa diminuiu bastante, não é uma questão tão forte. Mas agora eu sinto que, assim, a minha preocupação é estruturar outros campos. Eu acho que isso também é legal, assim, você estudar prioridades em termos de aplicação, que querendo ou não, você dá margem para novos pensamentos também. Eu acho que a gente acaba muito tendencioso quando a gente tem, né, um passado infortúnio em cima de alguma coisa. A gente acaba muito tendencioso de, tem que ser desse jeito. E nessa lógica a gente acaba usando o dinheiro, um dinheiro que a gente conquista trabalhando, vendendo Sim. nossa alma, muitas vezes, pra investir em coisas que fazem bem pra gente, tipo, comprar roupa. Cara, ninguém vai te julgar se você comprar muita roupa, sabe? Talvez seja a única coisa que você queira fazer, vai comprar roupa. Ou vai e usa seu dinheiro todo pra sair. Não todo, lógico, olha que incentivando as pessoas a serem responsáveis. Mas não, usa seu dinheiro, tipo, de uma maneira que você sinta confortável. Porque a vida já é difícil e a gente não tem tempo pra ficar na nossa casa o suficiente. A gente fica mais no trabalho do que em casa. A gente convive mais do que com gente que a gente trabalha do que com família e amigos. Então, às vezes, esses gastos, na verdade, são investimentos em pequenas felicidades, né? Tipo, comprar roupa, investir em visual, fazer terapia, um dinheiro muito bem investido. E válido frisar, assim, né? Fazendo mais uma justificativa no episódio, porque a gente tá fazendo bastante ultimamente. Mas é justamente para não ter ruído no que a gente tá falando, tá? Então é o seguinte, para quem tem algum tipo de problema ou distúrbio relacionado a compras, que tem essa questão impulsiva também mediada por isso, por alguma ansiedade e tudo mais, é claro que a gente não tá falando especificamente com esse tipo de pessoal e perfil, assim, por quê? Porque a gente sabe que isso é uma questão muito mais séria, envolve questões comportamentais muito mais sérias, principalmente quando se trata de comportamento compulsivo, tem que tomar muito cuidado com isso. Então a gente tá fazendo um recorte muito específico pra falar sobre o lado positivo da compra, sabe? Acho que o lado negativo, quando ele cai justamente pra abusos e coisas cometidas com base em algum desequilíbrio que, porventura, passa na questão da compra, não é exatamente o nosso foco. Então, eu e o Fih, a gente tem um comportamento mais impulsivo para algumas coisas, mas a gente mesmo sabe aonde isso influencia, no que isso impacta. E, tipo, a gente tem um comportamento responsável com as nossas responsabilidades diárias. E a gente conseguiu aprender com os erros. Exato. Também teve isso, Foi né? muitas vezes aprendendo com erros. O que difere de uma patologia, por exemplo. Exato. Que você... a compulsão, ela vai acontecendo e você não consegue aprender, você repete comportamentos e tal. Sim. Então, tipo, a gente conseguiu aprender, eu fiquei endividado, hoje eu já não fico mais endividado. Eu gasto muito, quando eu falo que eu gasto muito dinheiro, é porque eu não invisto em outras coisas. Eu concentro meu salário, por exemplo, em gastar ele todo no mês. E aí eu não guardo dinheiro. Sim. É isso que a gente tá falando, né? Sim. E, Então, aí, mas e aí, quando, só pra complementar o que o Caco falou, desse negócio de compulsão, e, gente, fica sempre o conselho do POC, que é fazer terapia. Se você percebe que isso é um negócio que tá atrapalhando a sua vida, se você percebe que isso é um negócio que tá te tirando a paz, a concentração, a sua felicidade, se você não tá conseguindo viver por causa disso, e de tanto que você gasta, e de tanto que você... Isso em diversas vertentes. Tem gente que gasta com cosmético, tem gente que gasta com roupa, tem gente que gasta com médico, com remédio. Isso são comportamentos que não fazem sentido se eles são feitos de maneira impossível e com compulsão. Então, vá atrás de terapia e de ajudar. E vale falar do outro extremo também, né? Porque eu sou uma pessoa super controlada, entre aspas, com dinheiro. E isso, às vezes, atrapalha muito minha vida. Tipo, se eu tô sozinho na rua e eu tenho vontade de tomar um sorvete, eu não entro na sorveteria sozinho pra tomar um sorvete. Mas por quê? Porque eu acho que aquele dinheiro que eu vou gastar ali, eu vou usar depois, entendeu? Entendi.
Aí eu preciso estar com outra pessoa, É, pra a outra vida pessoa só é falar uma assim, também, né? vamos tomar um sorvete? O José Aí eu- precisa de incentivo. Entendeu? Ele fala, eu não faço as coisas sozinho, eu não gasto meu dinheiro quando eu tô sozinho, entendeu? A menos que eu precise muito daquele negócio. Ah, se eu não for gastar sozinho, eu não vou gastar com Entendeu? ninguém, porque, né, eu tô... Chama a gente. O José tá na rua, fala assim, nossa, eu queria um sorvete, mas não vamos não. Aí eu falo assim, vamos, José, na sorveteria. A gente vai, a gente toma um sorvete. Não, e pode ser. E aí ele precisa desse incentivo, tipo, de alguém falar É um assim. valor que, assim, na minha condição financeira não faria diferença, sabe? Mas na minha cabeça eu acho que vai fazer. Entendi. É outra coisa que precisa ser Nossa, trabalhado também. pra entendeu? ver a diferença e acho que até questão de signo também. Eu sou do tipo de pessoa que, assim, dependendo... Por exemplo, toda vez que eu vou pra terapia tem uma loja de doces do lado da terapia. Então, tipo, muitas vezes eu já vou no caminho pensando, Nossa. tomara que a loja de doces Não, esteja amigo, aberta. pra você ter ideia, às vezes, tipo, eu falo, eu vou no mercado. Se eu não for na cabeça o que eu tenho que comprar no mercado, se eu for assim, chegando lá eu vejo, eu não trago nada. Porque eu não consigo comprar nada. Nossa. Eu já sou Eu acho que eu totalmente não o preciso contrário. de nada. Eu acho que eu não preciso comer nada que tá ali. Eu já liguei pra você, Estamos né? aqui Entendeu? com dois extremos, como vocês podem Exato. ver. Eu já liguei pro José dentro do mercado, né, José? E não é bom ser assim também. Eu já, não eu já é. liguei pra você dentro do mercado desesperado, né? Lembra quando eu tinha... Não sei. Foi pra Por você? quê? Não, eu lembro que eu liguei pra alguém... Sim, que Foi você pra tinha enchido o carrinho. Eu tinha né? enchido o carrinho de coisas que eu não precisava e eu tava ansioso dentro do mercado. Eu falei assim, José, eu coloquei muita coisa no carrinho que eu não preciso. Tipo, sabe aquela parte de, tipo, pirex? Pirex? Quem fala pirex? Utensílios Domésticos. Meu, eu tinha enchido, tipo, comprado copo. A gente não precisava de copo. A gente nem morava aqui, morava no interior ainda, né? Morava no interior ainda, Não, acho né? que a gente morava aqui já. É. Eu não sei, mas eu sei que, tipo, o meu carrinho tava lotado de coisas. Eu liguei pra ele assim, José, pelo amor de Deus, eu tô ansioso. Eu estou cheio de coisas no carrinho que eu não preciso. O que que eu faço? E isso, eu tava começando a perceber que era um negócio que já não tava mais certo, sabe? Que eu precisava, tipo... Ei... Dá um porque jeito, já não né? tava me fazendo bem pra saúde. Era um negócio que tava me deixando... Eu parei no mercado, no meio do corredor... E eu falava assim, meu Deus do céu, pra que eu tenho tudo isso? Eu coloquei 2 engradados de copo, dois negócios de copo, eu não preciso comprar copo pra minha casa. E era totalmente por impulso, enfim, não é saudável desse jeito. Não é de fato nenhum. Eu tava vendo aqui, gente, não é mudando o foco, mas é pegando uns dados aqui da internet. Vamos lá, para dados. E tem dívidas de millennials com cartões de crédito superam empréstimo estudantil. Isso é nos Estados Unidos, onde 1 em cada 4 pessoas de até 35 anos tem dívidas no cartão de crédito que superam o empréstimo estudantil. Porque lá tem essa coisa do empréstimo da faculdade, Exatamente. que é um absurdo lá. É Que um basicamente absurdo. fazer a faculdade lá é uma doideira. Exatamente. Você E fica a gente com... não dá valor pro sistema educacional do Brasil, público, Sim. né? O de saúde também, que a O gente de não dá saúde valor, também, né? Aqui também tem uma outra que é porque a geração millennial... Esse texto eu já li, que é da BBC. Porque a geração millennial depende dos pais para enriquecer, que era o papo que o José estava antes falando sobre... meu pai na minha idade já tinha um carro, 2 filhos, casa, não sei o que, não sei o que. Como é que fazia? Como é que essa pessoa conseguia? Porque eu não consigo pagar uma conta de luz no mês. Tem que escolher se eu pagar a conta de luz ou a conta de água, né? Sim. E eles falam, na verdade, que no texto eles explicam que mudaram as coisas, mudaram as gerações, mudaram o preço das coisas, mudou o valor do salário. Por mais que numeralmente a gente ganhe mais, assim, tipo... proporcionalmente, consideravelmente mais, as coisas aumentaram consideravelmente mais também. Então, isso acaba encarecendo a nossa vida, e por isso que a gente precisa de uma ajuda externa, muitas vezes. E muita gente precisa de ajuda externa. Esse mês eu precisei pedir dinheiro pro meu pai, entendeu? Me empresta um dinheiro. Ele disse, não vou emprestar não, vou dar, mas assim, né? Fora que isso também rebaixa muito naquilo que a gente falou no começo da sensação do que é ser bem sucedido, né? Sim, total. Essa impressão mudou totalmente. Hoje em dia, eu não vejo mais como bem-sucedido uma pessoa que tá... só porque ela casou e tem uma casa com um carro, um Golden Retriever e 2 filhos em casa. 2 filhos e um cachorro. Exatamente. Eu não vejo mais Vem isso. pro POC, Luan. Vem pro POC, Luan. A gente... Mas tá vendo como é que a cultura pop também gera essas ansiedades e esses padrões? É lógico, mas isso desde Mas sempre, isso é uma né? música que ele quer ter. É a vida amigo, dele, né? mas as pessoas se identificam, né? Claro. Igual o filme. É um reforço. A Ariana Grande. Eu dei uma militada muito grande, não lembro qual episódio que foi. Quem lembrar, por favor, ajuda.
Mas foi justamente falando sobre isso. A gente vive condicionado a um sistema que coloca a gente na necessidade de ter tudo resolvido na base dos 30, na base dos 40 é filho na escola e você já com a vida estruturada. Pra chegar nos 50 e tudo mais, você tá com a sua vida plena pra poder se aposentar aos 55, 60. Que não vai mais Que não ficar vai mais mais pra reforma. Então é tipo... Que já não acontecia normalmente antes. Exato. A minha avó se aposentou com 63 anos. Exato, agora ainda menos. Então, assim, eu acho que todo esse modelo de vida, ele compreendia um gasto e uma energia, um esforço que não corresponde mais É a vida à nossa ideal, realidade. né? É a uma nossa vida realidade hoje em idealizada que dia. não existe. Tipo, a nossa realidade hoje em dia, ela não chega nem metade disso. Quando se a gente for para pensar, né, botando na ponta do lápis, nada disso acontece. Então, eu acho que esse reforço, acho que não criticando o Luan, mas eu acho que é uma questão muito maior, inclusive, do que ele, do que é Sim, a total. cultura. A cultura geral influencia a cultura pop nisso. Sim, Eu acho que a total. cultura geral de você ter que ter tudo isso resolvido e ter essa questão do dinheiro te acompanhando e você poder fazer tudo isso é muito utópica. Primeiro, eu acho que ela não se aplica a nem 10% dos brasileiros, jogando isso só para Brasil. Não se aplica a nem 10% dos brasileiros. Eu acho que no geral também é uma expectativa de vida que, tipo... Cara, não, sabe? Hoje em dia a gente tá atingindo novas coisas. Hoje em dia, alguém de 30 anos a 35 anos de idade não é a mesma pessoa que vivia há 30 a 35 anos no começo dos anos 2000 ou no começo dos anos 90. Não, sabe? totalmente diferente. São muitos referenciais diferentes e modos de consumo diferentes. A gente não tá e igual a expectativas. 2010, sabe? Exato. Eu totalmente acho que, diferente. tipo, essa postura que a gente tem de futuro também, como você falou, o futuro não existe. Eu acho que precisa ser um condicionamento nosso também de não passar a pensar tanto nesse futuro Sim, idealizado, perfeito, utópico. idealizado, Fora que a sabe? gente começou a questionar esse futuro. Sim. A gente começou a questionar, tipo assim... Tá, bem sucedido é um casamento nesse formato, mas é um casamento falido, que não funciona, que não tem amor, que não tem respeito, que, que é lotado de traição. É só e uma mentira. instituição, né? É só instituição, e é isso que é ser. A gente começou a questionar muito sobre saúde mental, sobre auto-amor, essas coisas. E aí, a gente tá. A nossa geração, talvez alguma anterior à nossa. Tá começando a mudar a forma que isso a mudar a cultura. Essa cultura do que é ideal, do que é futuro, do que é... Lógico que ainda tem muita gente. A gente vive numa bolha gigante... uma bolha minúscula de pessoas que pensam desse jeito. Sim. Se você vai pra... Se você, eu tenho você relações... pode pegar a sua família e ver que ainda tem gente que... Eu tenho relações muito próximas. Mas... as coisas estão mudando e a tendência é que esse não seja mais o objetivo final, sabe? Eu tenho relações muito próximas mesmo, que as pessoas... que eu já tive discussões bem acaloradas, assim, que as pessoas estavam dizendo: ai, mas você não vai comprar um carro? Por que você não tem um carro? Ai, mas você não acha melhor você comprar, sem dar uma entrada num apartamento? Ai, mas você não acha isso, aquilo? Você não acha isso? E quando você tiver 60 anos, como é que você vai estar? Interrogatório, né? E eu fico pensando assim, cara, por que eu tenho que ter esse pensamento e por que eu tenho que pensar nessas coisas, entendeu? Eu não tenho carro porque eu não quero ter carro. Eu moro 500 metros do metrô. Eu moro 500 metros do metrô em São Paulo, que é um lugar que male o transporte público funciona, né? Que eu consigo ir de transporte público de uma ponta a outra da minha casa ao meu trabalho, e eu moro longe do meu trabalho. Bem longe. Eu consigo de uma ponta a ponta usando o transporte público inteiro, entendeu? Assim, no meu trajeto inteiro, e ele funciona. Claro que tem outros lugares do Brasil, outras realidades, onde a presença do carro é até imprescindível, entendeu? Assim, uma pessoa que mora numa chácara, no meio do nada, no interior do Pará, enfim. Pessoas que moram em regiões periféricas. Exatamente. Mães. Sim. Mãe solo. Sim, exatamente. Claro que pessoas que têm criança, às vezes precisam de carro, e aí se esforçam pra ter um carro. São realidades diferentes. Isso. Nessa minha realidade que eu vivo, eu não preciso ter um carro. E eu tenho muita ciência disso, entendeu? Eu sei que muita gente que tem uma vida parecida comigo, meus vizinhos semelhantes a mim, ou meus amigos mesmo, ou parentes que me interrogaram nessas perguntas, não pensam da mesma forma. Eu sou em 1 milhão. E eu vivo numa bolha por causa disso. Porque uma pessoa que virtualmente tem condições de ter um carro, não tem porque não quer.
entendeu? Porque eu já tive a oportunidade de comprar e não quis comprar, quis fazer outra coisa com o dinheiro. Quis comer uma pizza todo dia, quis sair, quis fazer uma viagem. Até porque, né, tipo, se você for pôr na ponta do lápis... O carro é caríssimo. É muito caro, tipo, Sim. seguro, estacionamento, manutenção, Sim. IPVA... E o a apartamento, porra então, toda, que você tipo, pensa assim, vamos você fica financiar um 30 apartamento. anos pagando 30 anos, bagulho. uma dívida de 30 anos na sua vida. Hoje em dia, gente, a gente não tem. A gente não tem como a minha mãe, por exemplo. Minha mãe só entende. Ela trabalhou num lugar só a vida dela inteira, entendeu? Ela até saiu antes do período de poder se aposentar, então a gente paga o valor dela pro INSS pra ela conseguir a aposentadoria. Teve a reforma agora, ela vai ficar mais 2 anos pagando que era pra se aposentar esse ano. E ela só trabalhou em um único lugar. Eu, né, no mesmo período de tempo que eu de trabalho que ela, eu já trabalhei em mais de 6 lugares, entendeu? Assim, e a maioria dos lugares não foi de carteira assinada, entendeu? Então, é completamente diferente. Como é que eu vou pegar uma dívida, entrar numa dívida de 30 anos, se eu não sei se daqui a 2 anos eu vou estar empregado. Se eu vou ter o dinheiro pra pagar. 6 meses você vai estar vivo. Exatamente. Se você vai ter É um se negócio você estiver muito empregado, distante. você vai ter a mesma renda que você Exatamente, tem agora. é um lugar muito distante, assim, É. pra minha realidade hoje. Isso aqui não é opção, isso aqui é até uma inteligência. Claro, óbvio, eu também concordo com quem fala que assim, mas pagar aluguel, jogar dinheiro fora. Depende Tem dois também. lados da moeda, tudo tem, né? Você tá vivendo o momento, você tá vivendo Sim. o dia. Tipo, eu não acho. Eu acho que é um pensamento muito, pra falar a verdade, de burguês safado. Você fala, quem tá pagando aluguel tá jogando dinheiro do fora. Porque acho que assim. Se você não tem outra opção e se você não tem um outro acesso, pagar aluguel é o que te sustenta um teto em cima da sua cabeça. Então não dá, lembremos sabe? uma coisa que na Constituição, garantida pela Constituição, o direito à moradia de todos os brasileiros. Então isso é uma coisa que o governo deveria prover para todos nós, que era a questão da moradia. Porque o que mais tem no centro de São Paulo, por exemplo, só os apartamentos e lugares abandonados e vazios dentro do centro de São Paulo resolveriam Exatamente. o déficit habitacional da cidade. Entendeu? De toda a grande Só São Paulo. no que tem- centro de São Paulo. Só no centro de São Paulo. Resolveria todo o déficit habitacional. E aí, por isso que se você ficar aí sendo contra MST, SC, etc., todos esses que lutam pela isso moradia, mesmo. pela Toma reforma vergonha na agrária, cara. toma vergonha na cara, porque isso é um direito, gente. Isso é um direito que tá na Constituição. Essa coisa aí que todo mundo vive rasgando o dia inteiro, que o governo vive rasgando, que o Moro vive rasgando, que todo mundo, que o STF não toma conta, etc e tal, é um direito que assegura o nosso direito pra gente viver, entendeu? E a gente tem que lembrar disso. Exatamente. Todos Muito bem os lembrado, dias, amigo. todos os dias. Porque assim, se a gente tem que pagar o aluguel, ok, a gente paga um aluguel. E eu pago meu aluguel hoje, nossa, quando eu pago, me dá uma satisfação, assim, me dá um sentimento de vitória pessoal todo mês quando eu consigo pagar, que eu digo assim, poxa, mais 30 dias eu tenho um lugar pra morar, sabe? Então, pelo menos por mais 30 dias eu tenho meu lugar pra morar. E eu sempre fico pensando, quantas pessoas estão na rua porque elas não têm nem condições de pagar isso, sabe? Quantas pessoas estão na rua? A gente tem que pensar muito sobre isso. E outra que a gente tá falando aqui do MTST, do MST, a gente tá falando de gente que tá lutando pra mudar o Brasil, coisa que muita gente não tá fazendo. Então, vamos bater na Inclusive o boquinha. presidente. Vamos bater na boquinha aí, esquerda festiva, esquerda de textão, porque essa galera tá lutando. Eles não estão, tipo... Não são bandidos, não são vagabundos. eles estão não lutando por direitos Exato. de pessoas que a gente não enxerga. Porque a Se gente... você tivesse bom senso, lutaria também. a gente... Porque assim, eu não sou contra a propriedade privada. Eu acho que se a pessoa trabalhou, conquistou um status, etc., ganhou o dinheiro dela, quer comprar uma fazenda, um pedaço de terra, compra, entendeu? Mas o que mais tem por aí é lugar improdutivo e lugar abandonado. O que é que custa, por exemplo, um prédio de uma empresa? Vou dar um exemplo. A Caixa Econômica, aquele prédio que pegou fogo lá no Largo do Paissandu, era da Sim. Caixa, aquele prédio. Ele tava abandonado, o povo foi lá, entrou, tinha 700 pessoas morando dentro dele. O que é que custa o governo... Aquele prédio já estava abandonado mesmo, pertencia a um ente público. O que é que custa o governo desapropriar do ente público, Sim. fazer uma reforma e doar a preço popular aquele lugar para as pessoas morarem? Até Entendeu? porque, inclusive, as pessoas que moravam lá pagavam o aluguel de uma Exatamente. pessoa que invadiu Sim. e tomou como de dela. Exatamente. Então, o que é que... Eu fico pensando, por que isso é tão difícil de acontecer? Porque a gente sem- precisa viver num mundo desigual Sim. E sem pra contar- bilionários existirem. E sem Sim, contar- basicamente é isso.
isso. que a lógica nossa de distribuição de espaço em cidade é totalmente errada. Sim. Porque as pessoas deveriam morar no centro e o lugar de trabalho deveria ser na periferia. Sim. E não o contrário. Sim. Né? Porque é muito mais fácil você chegar na periferia do centro do que da periferia pro Sim. centro pra trabalhar. Ou trabalhar pelo menos, eu tenho um estudo, um estudo desses aí eu li algum tempo atrás, que o ideal é que você more no máximo até 4 quilômetros da sua... Você então. more até 4 quilômetros distante do seu trabalho. E, por exemplo, essas pessoas que moravam nesse prédio, Sim. elas trabalhavam. Sim. Não eram pessoas que não tinham dinheiro, Sim. porque elas tinham que pagar aluguel. Sim. Então, provavelmente, elas trabalhavam ali na região, que Sim. é muito melhor elas pagarem um aluguel ali e morar numa situação de risco Sim. do que elas terem que viajar 2 horas por Exatamente, dia pra voltar pra exatamente. casa. Só um último dado que eu queria dar aqui, que isso é pra gente, quando a gente fica pensando assim, poxa, por que a Kylie Jenner tem 22 anos e é bilionária e eu não? Eu tô vendo aqui que aqui no Brasil isso, tá? Deixa eu abrir a listinha aqui. 4 em cada 10 jovens de até 37 anos tem pelo menos 5 dívidas em seu nome. Então a gente tem que pensar assim, né? Porra, 40% das pessoas tô até bem, eu tenho 37... só uma. É, Tá suave. 40% das pessoas tem até 5 dívidas. Foi isso que eu falei, né? Apagou aqui. 5 ou 4. 5 ou 4 dívidas. Então a gente tem que pensar assim, gente, não estamos sozinhos, estamos todo mundo nesse mesmo barco. É. Tem gente pra caralho por aí, porque a vida é difícil mesmo. A gente Sim. tem que aprender onde é que a gente vai... Com inteligência, vamos pensar assim, né? Como eu faço... É uma parte da minha inteligência emocional. Eu me programei pra isso, de ficar pensando, não vou me permitir a ter isso de novo. Ou passar por essa dificuldade de novo. Então eu viro o demônio, mas eu não passo por aquela dificuldade E a de gente novo. precisa começar a ter senso de união Sim. de classe trabalhadora. Você que está numa agência de publicidade, vou dar um exemplo de agente de publicidade, trabalha 9 horas por dia, às vezes mais, acha que faz parte da classe A no país, só que você ainda tem que pagar aluguel, tem que pagar conta e vive ainda na margem do limite ali pra, tipo, ter uma grana no final do mês. Você é classe trabalhadora, a gente precisa ter esse senso de união e parar de ficar idealizando essa vida de chefe, por exemplo, que já nasceu rico, essa vida da Kylie Jenner, que já nasceu rica. A gente não vive num mundo onde a maioria da população nasceu em berço esplêndido. Nasceu em berço de ouro. É rica em sonhos e pobre em ouro, como a gente falou no começo do episódio. Exatamente. A gente precisa começar a criar esse senso de que, principalmente você que mora no centro de São Paulo e acha que tem uma vida de classe A, cara, deixa eu te falar, você tá muito longe de ser a classe rica do país. Você tá Aliás, muito longe. Você que mora em locais classe média de todo o país, tem essa concepção de que você está muito longe. Eu digo de centro de São Paulo porque o ego daqui a galera é muito mais sim, inflado, com né? certeza. Porque, claro, você vai morar, sei lá, tipo, em Pinheiros, é um aluguel absurdo. E aí você tem essa falsa sensação de que você tá, sei lá, Absurdo ascendendo... pra gente que ganha um salário ali, né? Não, eu digo... Por exemplo, se eu fosse morar em Pinheiros e eu tivesse a cabeça desmiolada, eu ia, tipo, ser igual um monte de gay que eu conheço aí, que acha que é classe A, ricão, porque veio de família rica do interior. E aí chega, tipo, aqui em São Paulo, mora num lugar, tipo, badalado da cidade, hype da cidade. E aí tem todo esse ego dentro dele de que vive, tipo, nossa, eu sou muito melhor, eu tenho uma casa muito mais foda, eu moro num bairro muito mais foda do que todo mundo. E tipo, deixa eu te explicar, você ainda não é a classe rica desse país. A classe rica desse país tá viajando de jatinho todos os dias pra, sei lá, Itália. Pra assistir um jogo, entendeu? É isso que eu tô falando. Ai, gente, Mas é isso. eu acho que a gente pode ir pro final, porque a gente já foi A gente já foi muito da Black longe. Friday pra apropriação. Mas assim, Pro gente, A gente já tá o quê? MST. Estendendo a bandeira vermelha já. Não, mas E assim, gritando pela revolução. isso é uma coisa muito importante que eu acho assim, que eu acho que a gente pode até puxar pra Black Friday de novo. É uma data importante pro comércio, isso não quer dizer que você necessariamente precisa comprar, mas é legal você aproveitar datas como essa e
apps e sites como o Promobit, puxando de novo o patrocinador. Pra você economizar o seu Pra dinheiro você de uma coisa economizar que o seu você quer dinheiro. comprar. Isso Exatamente. Se precisa você comprar. tá aqui Exato. pensando, por isso que o Caco falou da Air Fryer, por exemplo. Air Fryer também é meu sonho. eu acho que meu eu vou sonho comprar de também. princesa. É, meu sonho de... Vamos ver lá na Promobit. Vamos ver depois, na quando Promobit. acabar esse episódio. Exatamente. Coloca na lista de desejos. Então, aí a gente vai lá e se você economizou R$100 num negócio desse, já tá valendo a pena, entendeu? Que aí você pode fazer outra coisa, você pode guardar, você pode, sei lá, comprar mais outra, pode comprar batatas pra botar dentro da air fry e fazer a batata Dá pra frita. fazer um churrasco. Exatamente. E chamar Não, gente. churrasco. É, exatamente. Exatamente. Antes Dá de- pra fazer várias coisas. Então eu acho assim que não se sinta mal porque você não tem as coisas. Mas seja inteligente pra procurar como você pode conquistar essas coisas, entendeu? Eu acho que o caminho é por aí também. Eu acho que a consciência de que a gente vive num país desigual, numa estrutura desigual na maior parte do mundo também. O mundo tão desigual, tudo é tão desigual, já diria Gilberto Sim, Gil. exato. E a gente, cara, precisa às vezes só tentar aproveitar o que a gente consegue desse mundo capitalista que a gente vive e que ainda não é o ideal, não é o formato ideal para todas as pessoas do mundo, só vai ser ideal quando a gente conseguir que o mesmo acesso que eu tenho, qualquer pessoa vai ter. E isso é uma lógica muito socialista e tal, mas estamos aí tentando chegar nesse nível um dia. Mas, e eu acho que a Black Friday cara, a gente tá aqui vendendo essa ideia porque... eu aproveitei já, o José já aproveitou, o Hilário também, o Caco também. E é um jeito da gente, sei lá, tentar tirar um pouquinho de proveito e comprar essas coisinhas legais que a gente Eu quer comprei ter. livro na Black Friday, lembrando aqui. Comprei inclusive a biografia do Rick Martin. Livros são coisas que são muito baratas em Black Friday. É uma das melhores compras, assim. Mesmo que seja pra deixar aquela prateleira bonitinha. Bonitinha, Serve é. horrores. E é um investimento. É um investimento, Cultura, né? Afinal de é um contas. investimento intelectual. Aquele CD. Antes da gente ir pro encerramento, queria só perguntar pra vocês. O que é dinheiro pra você, Hilário? Dinheiro é um problema. Credo. É um problema mesmo, amigo. problema. Você Sim. fica pensando, Não, eu como é que eu falei vou que- ganhar dinheiro pra pagar isso, pra ter aquilo, etc. É um problema. É um probleminha às vezes, é um problemão muitas vezes, mas é um problema. Mas eu não sou escravo do dinheiro, então eu tento guiar minha vida por outros caminhos o tempo inteiro e eu não fico sofrendo. Claro que já teve, esse ano mesmo, teve dias assim que eu acordei de madrugada. Pã! Como é que eu vou pagar aquilo? E aí eu fiquei Porque é acordado. normal. Seria muito estranho se qualquer pessoa dessa mesa não tivesse passado por isso, exatamente. né? Mas A gente estaria falando todo de uma dia pessoa isso. que pega jatinho pra ir pra Itália. E pra, e pra se não você, fosse assim. Caco? Eu sou bem... Tem uma expressão em inglês, eu bem Sasha, alfabetizado em inglês, vou usar a expressão, chama hustler. Que é justamente do tipo, quem, sabe, faz do dia à noite pra tentar se manter e tudo mais. Eu acho que a relação com o dinheiro pra mim é meio isso, assim, é tipo, sempre na batalha, sempre buscando fazer alguma coisa pra poder me sair bem. Então, o dinheiro pra mim, ele é uma necessidade. Eu ainda me sinto escravo do dinheiro porque eu tô sempre na batalha. Mas eu consigo entender que a minha relação com o dinheiro, ela não é a batalha que eu tive muitos anos atrás. Ela é uma relação hoje em dia muito mais leve, assim, tipo... as batalhas que eu escolho relacionadas ao dinheiro não são necessariamente de pontos de extrema necessidade hoje em dia, mas... É meio isso, assim, tipo, é batalha. Eu acho que é uma coisa ruim, mas... Ao mesmo tempo, traz tanta coisa boa. Eu acho que olhando mais a fundo na questão, nós todos somos escravos do dinheiro, querendo ou sim. não, né? Porque vivemos num mundo capitalista. não dá pra Até a gente mudar a estrutura. Infelizmente, não dá pra sobreviver sem dinheiro. Não dá. Você precisa... Pra comer, você precisa de dinheiro. Pra se vestir, você precisa de dinheiro. Pra morar, você precisa de dinheiro. Saúde, Você precisa de dinheiro. Então, tipo, a gente vive numa sociedade capitalista que se construiu em cima do dinheiro. A gente foi gerada, essa sociedade hoje, em cima de dinheiro. E, infelizmente, ele é necessário. Dinheiro pra mim é... Felipe, aqui. Só porque, né, as Vou vozes... começar a falar. Felipe diz. A cada fala, agora é Caco que está dizendo, a cada fala a gente vai se nominar. Mas então, dinheiro pra mim eu comecei a perceber por causa da minha hipocondria e da minha ansiedade, começou a se tornar um sinônimo de segurança. Isso é uma relação muito ruim que a gente tem com... Sim.
dinheiro, onde dinheiro é a única coisa que consegue me deixar seguro, por exemplo. Eu sou hipocondríaco e a saúde no país, por mais que a gente saiba que a gente tem o SUS, que é um programa inovador e que poderia ser muito bom, que é modelo para todos os países do mundo. A gente ainda sabe que ele ele... É bom, mas deveria ser melhor. Deveria ser melhor. A gente sabe que não funciona. Pra quem precisa de verdade do SUS, não funciona. Eu tive uma mãe, por exemplo, que fez o tratamento inteiro no SUS, apesar de ter sido muito bom, ao mesmo tempo foi muito ruim. Então tem toda uma lógica, por exemplo, das pessoas, dos profissionais que estão lá dentro, que são realmente muito bons e muito atenciosos e capacitados, mas o sistema não deixa ele funcionar da forma que deveria. A gente tem que lutar, não é porque o SUS você acha o SUS ruim, que a gente tem que lutar pro SUS acabar. Não, é totalmente contrário. Se você acha o SUS ruim, a gente tem que lutar pra ele ficar melhor. É a mesma história dos Correios. Totalmente ao contrário, exato. Exatamente. E dinheiro pra mim acabou se tornando segurança, porque eu lembro da minha pior época de crise da hipocondria foi logo na época que minha mãe morreu. E que eu não tinha um emprego que me pagava bem. Não tinha segurança, não tenho segurança financeira ainda hoje, mas tinha muito menos na época. Quando você perde uma pessoa que, por mais que não seja estabilizada financeiramente na vida, é uma pessoa que você pode voltar pra casa, por exemplo, se alguma merda acontecer, eu poderia correr pra casa da minha mãe. Aí fica uma corda bamba que eu não sabia qual era o próximo passo que eu ia dar, se eu ia cair ou não. E acabou se tornando uma sensação, tornando significado de segurança pra mim. E eu quero muito aprender a desconstruir essa ideia. Eu quero muito buscar a segurança em pessoas de verdade, não em coisas materiais. Espero que esse seja o caminho que a gente esteja percorrendo daqui pra frente. E dinheiro tinha que ser pra todo mundo, né? A gente vive, como a gente já falou várias vezes aqui nesse episódio... Alô, Floribela. No mundo capitalista, e ainda não é a realidade. Isso mexe muito, eu tenho certeza que com a cabeça de todo mundo que tá aqui nessa mesa e com você aí também, de casa, se não mexe, tem que fazer um trabalho aí pra mexer, de que existem pessoas que estão sem moradia, igual o Hilário falou. Existem pessoas que não estão comendo. Existem pessoas que não estão estudando, que não estão tendo tratamento de saúde. Tem gente doente na rua. Gente doente sem conseguir pagar o tratamento. E dinheiro, a gente tem que começar a pensar em dinheiro como uma segurança pra todo mundo, não só pra gente. Acho que é isso. Basicamente. É isso, gente. Vamos para a dica das POCs ou temos considerações finais? Acho que essas foram as considerações finais, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Você já amarrou o rolê todo. A gente Vamos nem para a dica das precisa se estender, vamos aí. bom. Dica das POCs. Vamos para a dica das POCs. Vamos. Quem tá engatilhado? Posso começar? Pode. A minha dica das POCs vai pra Tinashe. Não é Tinashe, é Tinashe, pra quem não sabe. Ela lançou o último álbum dela. Chorando. Peraí, deixa eu até ver o nome do último álbum, porque foi o que eu fiquei ouvindo o resto da semana inteira. Songs for You? Songs for You foi o último álbum dela. Ela acabou de lançar, ela tinha lançado Throw a Fit, que foi um single meio que promocional, porque ele não tá no álbum. E ela lançou o álbum agora. O álbum é muito bom, R&B Perfection, como sempre. Ela faz um trabalho muito foda, ela tem empenhado muito isso do jeito dela. Ela é uma artista inteiramente independente, os clipes dela são bancados por ela mesma. Um episódio sobre gestão financeira falando da Tinashe, acho que é extremamente necessário. E eu acho que até as piadinhas que são um pouquinho classicistas, falando sobre pagar a janta dela. É um stream e pague o jantar da Tinashe hoje. Exato, eu acho que é bem escroto, mas ela serve muito pra situação do... Aí é muito escroto, mas é muito engraçado. Mas é escroto. Não, é escroto, eu sei, mas é que... Quando você vê que a pessoa não tá fazendo pra ser escrota, sim, se torna engraçadinho. E eu acho que o trabalho dela tá assim, muito bom, como sempre, muito consistente. As músicas são muito boas, os clipes estão bons demais. Talvez ela tenha escolhido as músicas certas pra fazer clipes. Eu acho que não. Mas, enfim, ainda assim, ela segue fazendo um trabalho perfeito, então... Taquem stream na lenda. E Alegoria também, da Glória Groove, é uma coisa que eu tenho ouvido bastante. Magenta Cash, inclusive. É a minha preferida, acho que Magenta Cash do CD todo. Se bem que tem que ser da Napa, mas enfim. Eu acho que a gente já tinha falado já no episódio da Bielo sobre o Alegoria, mas eu repito de novo porque não tem saído dos meus ouvidos. Inclusive, se isso chegar na Glória, a Glória vem ao POC. Por favor, Glória. Pelo amor de Deus. Exato.
Nossa, Glória, por favor, Glória! Quem quer fazer Eu agora? vou gritar porque vai que chega. Glória! Vai eu. Glória Groove. Eu ia indicar a Tinashe, porque também amei. Eu amo a Tinashe. Eu acho ela, tipo, muito incompreendida. Sim. Muito não... Desde All Hands on Deck. Nossa, sim, ela é tudo. Essa mulher dança pra caralho, canta pra caralho. As músicas dela são muito boas. Ela é produtora de todas as músicas, produtora dos clipes, ela é lendária. Nossa, fora que ela podia me comer quando ela quisesse. Eu tô com uma fissura, acho que é morar com a Bárbara, isso. Que comecei a ter uma fissura por mulher. A Bárbara começou a me deixar, a me instigar. Mulheres que poderiam me comer se Bissexual quisessem. que chama. Não. Apesar de tudo, é uma brincadeira. Eu vou indicar O Ninguém Tá Olhando, que é uma série brasileira da Netflix. É da Kéfera? Da Kéfera. Sim. Cara, eu me surpreendi porque eu assisti é bem achando legal. que era, tipo, ruinzinho, assim, que era, tipo... sem historinha. Tipo os filmes da mas, Kéfera. tipo esses filmes É preconceito comédia. com conteúdo nacional. Não é. Eu Tenho acho que é. certeza. Eu tenho Não certeza. sabe por quê? Porque eu acho que a gente consegue encaixar em dois aspectos. Existe um conteúdo nacional que é tipo, sei lá, são filmes muito assim, tipo, não é criticando porque eu dou risada e gosto. Mas, tipo, Minha Mãe é uma Peça e De Pernas pro Ar. Filmes, tipo, brasileiros, que são comédias que não estão, tipo, no meu estilo favorito pra consumir, etc. Eu dou muita risada com Minha Mãe é uma Peça sempre. Só que eu gosto de um outro estilo de conteúdo. Isso falando até pra filmes estrangeiros. Agora, eu assisti achando que era, tipo, um conteúdinho, tipo, engraçadinho, mais parecido, sei lá, com Minha Mãe é uma Peça, com De Pernas pro Ar. Só que tem uma crítica muito legal por Uma trás. crítica social foda. Uma crítica Tem. social foda, tipo, we live in a society. Tipo. Tem uma crítica muito legal e eu acho que vale a pena assistir, sim. E é do Daniel Rezende, de Turma da Mônica Laços e tal. Ele é bem foda, assim. E tá legal, tá bem legal. E a Kéfera arrasou. Ótima atriz, realmente, Sim. muito boa. Não tinha visto o trabalho dela na novela, não assisti os filmes da Kéfera. Mas Ela é a principal da série? ela é a humana que... É porque é um filme de anjos e é um humanos. filme? É um filme, não. Não, uma série. uma série. Uma série de anjos e humanos. E ela é a humana que mais tem tempo de tela, assim, Sim. na série. Talvez seja a principal, mas eu acho que o principal é o Ela é anjo. coadjuvante. Talvez eu acho que ela tá ali em terceiro lugar, assim, tipo, de mais aparição. É isso. Sou eu. Quando a gente fez o episódio lá no Spotify for Podcasters, a gente falou sobre pessoas trans fazendo podcasts. E aí, esta semana, eu fui impactado por 3 podcasts feitos por pessoas trans. Uou! Aí. Fica a dica, hein, Spotify? E um episódio em especial que aconteceu no Dia da Consciência Negra, que é o Na Mesa, do Taste Made, que eles fizeram um episódio só com mulheres trans negras, falando sobre consciência negra do ponto de vista de uma pessoa trans. O Travesti é Tudo, né? O Travesti é Tudo, é o nome do episódio. É muito maravilhoso, bom. escutem. É muito bom. Chama Na Mesa, do Taste Made. Tem no Spotify também. Aí os outros podcasts são o álbum de 12... Peraí, deixa eu pegar aqui. Álbum de 12 fotos. Álbum de 12 fotos, que é da Alexia e da Samantha, é uma mulher trans e uma mulher cis. Tem o Escuta Trans, que são 3 homens trans, o Rodolfo, o Valentim e o Vicente. E tem um novo que chama Transcultural, que eu tava olhando, acho que lançou semana passada, ou retrasada, sei lá. Que é do Leon, que também é um homem trans. Então, deem stream, escutem, sigam nas redes sociais e incentivem, tá bom? Inclusive, pediram pra gente, nas mensagens do POC, indicações de podcasts lésbicos pra também dedicar a todo mundo. Fui eu que respondi a mensagem, mas eu não fui tão aplicado quanto o José a ponto de fazer uma listinha de lição de casa. Porém, no próximo episódio a gente promete que vai ter uma listinha bonitinha sobre podcasts faremos. lésbicos. Igual a gente promete o Catarse, né? Não, mas essa é mais fácil de sair. fácil Essa é mais fácil eu tô sair. brincando. Bom, eu quero indicar duas coisas sobre podcast, duas questões de música. Olha, trouxe muita coisa hoje. A primeira é que a gente tá no Inteiro Meia, né? Eu, Caco e Sim. José participamos do Inteiro Meia junto com a
com as meninas lá do... Com a Camila Takemoto e Juliana Ribeiro Ravagnani. Isso. Ju, eu já citei ela em diversas histórias aqui do Pocket de Cultura, então basicamente é um encontro com a minha melhor amiga de infância, ou seja, tem muita coisa ali que é dita, Pra que quem, é não, histórico. pra quem não conhece, o Interomeia é um podcast da Eventim, Eventim, sim. que é aquele lugar que você compra seus ingressos. Sobre indústria de entretenimento. Exatamente. Isso. E a gente falou sobre podcasts e foi muito divertido esse episódio. O Fih não pôde ir no dia, mas foi divertidíssimo essa Tinha gravação. tanta comida lá na gravação. foi Nossa, tudo. senhora, Foi Tá muito incrível, bom. gente. Eu, como ouvinte, eu não estou falando aqui como pessoa que estava. Estou falando aqui como ouvinte. E foi muito bom mesmo o papo de Ai, vocês. que gente. bom. Gostei muito de ter ido lá. Então vão Faltou- lá dar faltou- streaming para lendas. Faltou Essas meninas você são pra ótimas. indicar a Madonna. Eu só lembrava de você na hora que elas pediram pra indicar um show, um álbum. É. Mas a gente volta um dia. Voltaria. Bom, a segunda coisa é pra quem é nerd de podcast, como eu sou nerd de podcast, o The Verge, que é um site gringo que cobre tecnologia e tal, eles têm um monte de podcasts lá neles, né? E eles lançaram um negócio chamado The Radio Pirata. Radio Pirata The Verge, que é um podcast, uma série de podcasts que começa a história no podcast mesmo, no conteúdo, e depois você fica pegando pistas na internet pra continuar escutando e continuar pegando o resto do conteúdo. Então você escuta no YouTube, você tem um número de telefone que você liga e aí você escuta pelo telefone o resto do final do episódio. Então tem várias coisinhas e é muito engraçado, muito legal esse do The Verge. Quem fala inglês, escuta bem inglês também, aí quiser ver. Lembrando, eu dei um RT num tweet nessa semana que eu achei incrível, que tipo assim, você falar uma outra língua estrangeira não é inteligência, é privilégio. Sim. Então temos que lembrar isso. Então, se você não sabe falar inglês, não é porque você é burro, é porque você não teve talvez o privilégio de falar. Mas dá pra fazer cursos por aí, internet, tem Até se curso você não fala gratuito. a sua própria língua Exatamente. Exato. direito, não é porque você é burro. É Válido lembrar que, né, norte-americanos, eles têm esse senso de superioridade onde eles falam inglês e o resto do mundo se adequa a eles, mas muitos deles não sabem falar nem a própria língua direito Exatamente. também. Exatamente. Ou seja, não é um problema só de países de terceiro mundo. Isso também Exatamente acontece mesmo. em países de Não primeiro mundo. todos os não lugares. caçoem de pessoas que cometem erros de português. de Não escrita façam ou isso é de fala. escroto. Preconceito linguístico é coisa de gente zoada. Zoada. Bom, aí das músicas eu vou indicar Kelly Chaves, que voltou, que é Kelly Key, né? Ai, não é a música Volta. nova que você vai indicar? Não, vou indicar o EP como um Ah, todo. tá. Não pela qualidade da Kelly música. Key, vida e obra. Vale Não pela ressaltar. qualidade. Não é pela Tá qualidade da música, mas é pelo que eu achei bem pela difícil. pela questão assim da Kelly Key voltar, entendeu? Ela não desistiu. Sim. Ela está aí provando. Uma guerreira. Ela é guerreira. Guerreira. Entendeu? Ela é guerreira. E eu acho que Kelly Key tá aí pra provar que ela passou por latino. Olha, tem coisa pior do que passar por latino? Não. Passou por latino, passou por tantas histórias aí e voltou agora com CD, tá feliz. É isso aí, Kelly. Importante de estar beijo. feliz, né? É isso. Inclusive- Kelly que me segue no Twitter há muitos anos, eu não sei porquê, porque raios ela me segue, mas isso aí, tá, Kelly que muito Falando obrigado. em voltar, eu acho que o Pussycat Dolls é real, galera. Vai acontecer. Falaram Caralho. hoje, na verdade, inclusive eu ia até comentar com você off, mas Bafo, fica aqui live. Falaram que, inclusive, elas estão assinadas com o mesmo management team da Adele Aham. e que, de fato, real a volta, amigo, assim. eu entrei em todos os sites. O fórum. Por quê? O que aconteceu? Mundinho O que Pussycat. aconteceu? O que aconteceu? Eu li num lugar que a Nicole tinha sido convidada pelo X Factor Celebrity pra elas voltarem de surpresa no programa. Aí ontem sábado, foi o penúltimo episódio. Semana que vem é o último. Então vai acontecer semana que vem. E aí todas elas estão em Londres nesse exato momento que estamos falando aqui. A Melody, que não tava, eu olhei no Instagram dela. Hoje ela postou stories falando que tava viajando pra lá. A Carmit e a Jéssica fizeram stories falando assim: we're back in business. Então eu acho que vai acontecer. É entendeu? isso. 2020 eu tô fudido que eu vou ter que ir pra Londres. Vai assistir. Vamos junto. Vai eu vou. pagar a língua, né? Eu vou parcelar em 20 Falou vezes. tanto o Felipe tava indo pra Londres, Olha só, pagou a língua. Olha, a nossa geração vai pra Spice Girls. Ah, ali, eu vai vou pra Pussycat Pussycat Dolls. Dolls. É isso aí. Eu tô ainda esperando que Cristina venha pro Brasil. Ai, né? nem me fale, amiga. Bom, Falando e a nisso- última coisa, peraí, que eu tenho ainda uma última coisa pra indicar. Isso eu fui influenciado digitalmente por Bárbara Clé também. Olha, Bárbara influenciando todas. A força da mulher bissexual. Porque ela falou do Niall essa semana. Aí eu disse, por que essa menina está Niall? falando? Niall tá. Horan.
Niall Horan, que eu falo Niall mesmo, mas é Niall. Niall, eu falei, que é Niall? É porque tem uma amiga minha, eu vou contar essa história do Niall, é porque tem uma amiga minha que ela falava miau. Aí eu dizia, como assim miau? Aí ela dizia, é Niall do... Aí eu disse, tá bom, Niall Horan. Aí a Bárbara falou das músicas, eu fui escutar as músicas, eu gostei É das o Ace One músicas. Direction, gente. Isso, o Ace One É o Direction. mais apagadinho, o loiro. Ai, mas ele é tão gatinho. Você acha ele gatinho? amiga. Depois você vai conversar Ele com é a o Bárbara e com a privilégio Isadora, porque branco. eles acham ele horrível. Ele é um privilégio Olha lá. branco, ele é bem feio. E o Niall tá lá. E eu gostei do remix do Diplo, que foi feito da música dele, que o Diplo fez. E é isso. Eu tô indicando aqui Niall. Indiquei Kelly Chaves pelo Olha aí. conjunto da obra. E por isso tá voltando. E Niall. E Niall. E Niall. É isso aí. Então, já que eu vou indicar o meu One Direction favorito também, que é o Harry Styles, que tá Perfeito. ícone bissexual. E lançou Watermelon Sugar, que é uma música viciante também. Eu queria indicar também a minha participação no Esquizofrenóias, que foi muito legal conversar com a Amanda sobre hipocondria. A gente recebeu umas mensagens e a gente leu lá sobre causos e tal. A gente falou muito a fundo sobre esse transtorno de ansiedade e tal. Foi bem profundo. Contei algumas coisas a mais do que eu já contei aqui no POC. Vale a pena ouvir, vai lá ouvir, que Esquizofrenóias é tudo. E eu sou péssima pessoa pra me divulgar, né? E eu, idiota, tô esquecendo de divulgar o maior projeto que eu fiz. Foi lançado agora, chama Como Crescer. Se você colocar como.crescer no Instagram, você vai ver lá também. É um projeto feito por influenciadores, feito em parceria com Papel e Caneta. O intuito dele é falar sobre saúde mental na hora de produzir conteúdo na internet, ou seja, como você faz para se resguardar dentro dessas situações frente a inúmeros outros problemas. É um guia não definitivo com, se eu não me engano, 15 lições das quais você pode aplicar na sua vida para produzir conteúdo e para poder sobreviver na internet de forma saudável. Então vai lá, comocrescer.com ou como.crescer no Instagram. Você consegue ver lá todo mundo que participou, ver todos os vídeos e ver minha carinha lá no Tá fundo incrível. laranja. Sim. Eu que não uso cores estou lá esbanjando laranja. O vídeo tá vai lá incrível, ver. Ficou ótimo, use mais laranja, inclusive. É verdade. É isso, Pogzinhas. Acabamos. Sim, é isso. Até semana que vem! Beijo. Obrigado, Beijo. Promobit! Obrigado, Promobit.